Yeah. 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 Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo ou ouvindo, que agora nós também estamos no podcast Sinalizando o Reino no Spotify, uma novidade. Então você já pode pegar esse link aí, mandar para mais 15, 20, 30 pessoas para abençoar o nosso ministério. Estamos recebendo aqui hoje nosso amigo querido, reverendo pastor Davi, para a gente bater um papo muito legal, mas antes de mais nada, você deixa seu like aí. Se você está ouvindo aí no Spotify, dá aí 5 estrelinhas pra gente, isso é importante. E no YouTube, se você puder dar o like, né, e abençoar a nossa vida aí, nosso ministério Sinalizando o Reino com esse podcast, é muito importante o seu like e você compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Nós tivemos aí um aumento bastante considerável, né, produção? Produção, David, mais uma vez, obrigado. Estamos chegando a quase 500 inscritos, né? Nossa meta para esse ano era 500 e nós estamos em fevereiro já quase 500. Então, quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Sempre. Então, vamos tentar chegar a 1000 inscritos esse ano. E você pode nos ajudar, fazer parte desse ministério aí, que tem sido edificante, tem sido abençoador. Pastor Davi, amém. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe você, que a gente possa ter um tempo de conversa. Amém. E eu vou fazer algo diferente hoje, produção. Nós vamos orar antes de começar. A gente sempre ora antes de começar a gravação. Sim. Hoje a gente vai orar já ao vivo. Amém, amém. Para abençoar aqui você que está em casa, você que está aí no seu trabalho, você que está, né, fazendo seus afazeres do dia a dia, parando para ouvir esse podcast. Vou pedir ao pastor Davi para estar orando nesse momento para a gente. Vamos orar. Bendito Deus, queremos nesse momento te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom. Amém. E nós desfrutamos, ó Pai, da Tua bondade e da Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus presente em nossas vidas. Por isso te glorificamos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento aqui de podcast. Nós não temos noção de onde pode chegar esse momento aqui, mas cremos, ó Pai, e o nosso desejo é esse, que Teu nome seja glorificado em tudo que fazemos e vidas sejam impactadas, ó Pai, pelo Teu poder, através da Tua palavra e do testemunho que nós damos em Teu nome. Então, Pai, seja conosco aqui, seja com o pastor Rafael, com o irmão David na produção, seja comigo aqui, ó Deus, conduza-nos nesse tempo, porque tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos, ó Pai, e pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Vamos continuar, na verdade, né? Um papo, né? A gente já estava conversando aqui, né? A gente sempre conversa antes aqui na introdução, né? A gente recebe aqui nossos convidados e um prazer receber o pastor Davi aqui. Se você não conhece, hoje você vai conhecer. Você que é da Central de Itambi, vai conhecer um pouquinho da história do seu pastor. E quando a gente está sentado à mesa, justamente para isso, a gente trazer as pessoas para cá, para que as pessoas possam conhecer melhor, né? A trajetória, né, de onde que Deus tirou, onde Deus colocou, onde Deus pode levar. É verdade. Então eu vou perguntar a primeira pergunta para você, não vou chamar você de senhor não, que vai ficar muito, você, rapaz, vai ficar meio estranho, né? Quem é o pastor Davi? Quem é o Davi, né? Isso. Primeiramente também quero dar bom dia, boa tarde e boa noite para todos. Isso aí. Né? E manifestar a minha alegria estar aqui com você, pastor Rafael, a produção também, com o David, o meu xará. E é muito bom estar aqui com vocês nesse tempo. Quem é o Davi? Tem uma história, são 55 anos de idade que eu tenho, então tem história para contar. Eu estou naquela fase, Rafael, que já tem mais história para contar. Verdade. Eu creio que tem muita coisa para viver ainda, para experimentar, mas já tem bastante história para contar. Mas enfim, o nosso desejo sempre que quando a gente conta a nossa história, não é para trazer nenhuma exaltação para nós mesmos, não é para mim mesmo, né? Sempre para glorificar a Deus que tem conduzido a nossa história. Sou filho do senhor Almiro e da dona Marieta. Esse casal que hoje ele está com 84, minha mãe com 80. Ele é oriundo de Cardoso Moreira, cidadezinha do norte do estado, bem pequena.
Interessante que lá nem um semáforo tem, de tão pequeno que é. Mas estou sempre indo lá, porque ainda tem uma tia muito querida lá. Sim. A gente vai visitá-la. E minha mãe vem de Rio Bonito. E em São Gonçalo, eles construíram a vida deles e a minha história toda em São Gonçalo. Então você nasceu, né, no município de São Gonçalo. Nascido e criado em São Gonçalo, sou gonçalense e com orgulho. Isso aí. Com orgulho. Legal. Com orgulho. Independente das dificuldades sociais que toda cidade tem, São Gonçalo não é diferente, né? Correto. Ainda mais agora a gente está vendo aí, por exemplo... Ganha proporção maior também pela quantidade de pessoas também. É verdade. Né? Mas eu sou... A minha história toda em São Gonçalo, mais especificamente do bairro do Rocha. Ali eu sou o segundo de 4 irmãos. Somos 4. Veio o mais velho, o Sérgio, depois eu. Diz minha mãe que ela tinha o desejo de ter 2 casais. No caso, 2 meninos, 2 meninas. Sim, Aí tentou o terceiro, veio minha irmã, a Sandra. Vamos tentar o quarto então para ver se vem outra menina. Mas aí veio o Denilson. Veio outra menina. Então ficou 3-1, chega. Parou. Chega de tentativa. Então, eu sou o segundo desses 4 filhos. Então, somos uma família muito unida, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Eu e meus irmãos temos um excelente relacionamento. Nossos pais também. E hoje nós 4 entendemos que a nossa responsabilidade diante de Deus é honrá-los, agora que chegou na velhice. Eles chegaram na idade mais avançada e graças a Deus por isso. E hoje nós 4 filhos, nós 4 irmãos nos unimos para cuidar dos nossos pais. Que também é uma tarefa, não é fácil, mas é muito bom também cuidar dos nossos pais, honrando o nome do Senhor, honrando os nossos pais na velhice. E uma pergunta aqui para você, seus pais eles eram cristãos? Você teve um lar cristão? Como é que foi esse início? Isso, bacana. Essa pergunta tem tudo a ver hoje com a minha história cristã, com o meu currículo espiritual e também com o meu chamado, né? Meu pai foi criado na igreja, lá na PIB, em Cardoso Moreira, uma igreja bem pequena, inclusive posteriormente, já como seminarista eu preguei lá, enfim, como pastor, mas... meu pai, ele veio dessa pequena igreja, foi criado no Evangelho. Meus avós, os pais dele eram cristãos e muito comprometidos lá no interior do estado. Meu pai veio para o Rio, meu pai foi bombeiro, eu sou filho de bombeiro. Veio para cá. E aí ele conheceu minha mãe e aí no caso, meu pai se afastou do Evangelho. E a minha mãe, ela era membro da Igreja Batista do Rocha, no caso hoje, Primeira Igreja Batista do Rocha, em São Gonçalo. E ali é a minha gênese, ali começou a minha história. A minha mãe foi quem me levou para a igreja. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Amém. Eu sou fruto do esforço de uma mãe que leva um filho para a igreja na sua infância. Minha mãe é minha família é uma família muito simples. A gente teve uma criação um pouco difícil. Não tenho vergonha de falar, pelo contrário. Eu tenho alegria e orgulho de falar que sou nascido e criado no morro, que poderia ter tudo para dar errado, mas deu certo, pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, deu tudo certo. Amém. E aí minha mãe começou a me levar para a igreja, eu e meus irmãos, quando éramos bem pequenos. Ali eu comecei a ouvir no Ministério Infantil legal, vamos falar a palavra de Deus. Como isso é importante, pastor Rafael. Aí, o pessoal aí que está ouvindo aí, né, os pais, como é importante levar os seus filhos, né? Você falou uma palavra aí, eu achei interessante, porque eu também passo por isso agora, né, com a Laura. Exato. É um esforço, em determinados momentos, é um esforço, é um desafio, realmente, você... levar os seus filhos pequenos, né, e trazer, e mostrar a importância, testemunhar também para eles. Isso. Porque chega, por exemplo, um domingo pela manhã, por exemplo, aquele friozinho, tal, deixa minha criança dormir, deixa meu filho, minha filha dormir, tal, porque a gente fica com o coração paterno, né, com o coração materno, a gente deixa tadinho, proteger, tadinho, né? Mas a gente tem que entender que Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos e que cada ação nossa, ainda que exija um sacrifício, e vai exigir muitas vezes, o Evangelho é isso, futuramente, no tempo de Deus, os frutos serão colhidos. Isso aí. Então vale a pena. Eu sou esse fruto colhido pela graça e misericórdia de Deus através do esforço da minha mãe. Legal. Com toda dificuldade, andava um bom pedaço até a Igreja Batista do Rocha, no antigo templo, depois passou para o novo. Então minha mãe me levava para o Ministério Infantil.
aquela sementinha que eu ouvia lá no Ministério Infantil ficou plantada no meu coração. Amém, amém, que legal. Minha mãe com simples, pouco estudo, mas ela se esforçava para me levar e levar os meus irmãos. Enfim, o tempo passou, veio a pré-adolescência, adolescência, a influência dos amigos é algo muito forte. Certo. Você entende um pouco disso também, não? Com certeza. E a gente acabou na amizade, né? Porque naquela época era diferente a infância daquela época. Eu sou de 67, né? Sou de dezembro de 67, a gente está nos anos 70, que foi a minha infância. Estou com 55 hoje. A gente crescia na rua jogando bola, se sujando de lama, soltando pipa. É outro tempo, né? Puxa, peão, né? Bola de gude, aquelas coisas todas gostosas que ficaram registradas no nosso coração. Essa coisa boa, nossa, né? Que hoje, infelizmente, para os nossos filhos, né? No caso, os filhos de vocês mais jovens, nossos netos, para quem tem mais experiência, fica um pouco mais difícil, dependendo do local. Mas, enfim, a gente tinha essa infância, eu tive infância. Isso mas essa liberdade, né? Liberdade. Isso aí. Essa coisa boa, essa coisa muito boa que eu posso dizer para vocês hoje. Eu tive infância, Então, a gente, criado ali e tal, minha mãe começou a me levar, e aí, questão das amizades, na pré-adolescência e adolescência, eu me afastei, na verdade, eu deixei de ir à igreja. E aí eu comecei, na época chamava de discoteca, a gente tinha esses locais assim e tal, tudo lá em São Gonçalo, mais especificamente no Rocha. Às vezes tinha também alguma coisa no Clube Mauá, e a gente ia também, mas começamos a ir por esse caminho torto. Só que, rapaz, a semente do Evangelho, quando é ministrada no coração de uma criança, como eu estava falando agora há pouco, a gente não tem ideia do que isso pode acontecer em algum momento. Porque muitas das vezes a gente quer ver o fruto ali na hora, né? E fica ali aquela semente, né? Assim, eu vou levar meus filhos, né? Minha filha ou minha filha para EBD, mas eu quero na semana seguinte, eu quero já ver frutos, né? Isso. Mas é o que você falou, é a semente que é plantada ali. E a gente vê também a importância da criação, da importância que os pais devem dar. Isso. A criação dos seus filhos na igreja. Igreja, eu nunca... Igreja local, né? Ali, você pertencer àquela família ali, né? Olha, aquela coisa boa de desenvolver os relacionamentos interpessoais. Isso é maravilhoso. Isso porque tem, além da questão espiritual, né? Que é a primazia da igreja, né? Sim. Tem a questão social. Claro. Porque ali você lida com todo mundo, você aprende a respeitar, a amar, todos os princípios bíblicos, né? Exato. Que fazem bem espiritualmente, mas também elas vão ter consequências fora da igreja, né? Exato. Da sociedade, né? Além de formar a questão nossa espiritual, eu vejo também que a igreja ela tem essa responsabilidade e tem esse papel social também de preparar cidadãos para a sociedade, né? E outra coisa muito importante também quero destacar, a gente começa a ter boas referências, porque todo ser humano, toda pessoa, todo pastor, todo líder, a gente precisa de referências na vida. Sim. Só que o que não falta nessa vida são referências ruins. Verdade. E a igreja é esse local onde, pelo menos deve ser assim, onde se destaca as principais referências, porque são referências, são representantes legais de Deus, são pessoas que amam a Deus, que fazem a obra do reino de Deus, ainda que nas suas imperfeições, como todos nós somos, mas são pessoas que tornam-se referências em nossas vidas. E é muito importante para uma criança, para um adolescente, para um jovem e até para um adulto, a gente ter essas referências que, na faixa etária mais nova, são fundamentais para o desenvolvimento da nossa vida, no nosso caso, do nosso chamado. É verdade. E o pessoal que está aí ouvindo e assistindo, né? Você pensa que não, mas as crianças, principalmente, elas são esponjas. Elas absorvem tudo, ou estão de olho em tudo, observando tudo. A Laura, vou até dar um relato aqui, ela falou algo interessante, que a Laura... Criança não tem filtro não, né? Quantos anos, Laurinha? Quantos anos já tem? Tem 4 anos, né? Ela falou, pai, tem muito culto para adulto, pai. Tem que ter mais culto para as crianças. Olha só. Então, assim, que ela gosta, eu vou pra igreja, né? Hoje é quarta-feira, não tem quase criança, pai. Olha só, a gente tem um culto aqui, né? Uma vez por mês, né? Uma última quarta tem um culto infantil. Sim. E as crianças estão desenvolvendo, que ela já está sentindo falta disso. Então, como que elas observam, como que isso faz bem para elas, né? Sim. Deixa eu avançar aqui para te fazer uma pergunta aqui interessante. Você entrou na pré-adolescência, adolescência, né? Claro. Que é uma fase também bem conturbada, de transição. É a transição.
Mas eu olho pra você, sempre olhei pra você, sempre achei você cara de CDF. Impressão sua. Seus amigos aí, pastores, né, da ordem aí, sempre achei você cara de CDF. Pastor Davi é um cara que gosta de estudar. Como é que foi? Porque a gente tá falando, eu sempre pergunto agora, né, nesse período do nosso podcast, né, de produção. Porque a gente vai entrar na questão de estudo, questão de leitura. Como é que foi essa fase sua, assim, de escola? Você era um bom aluno? Sim, modéstia à parte, sim. Falou modéstia à parte, meu irmão, esquece. 9,5, nota baixa. Eu sempre gostei de ler, de estudar. Como eu te falei, eu vim de uma origem muito humilde. Eu fiz, na época, chamava de primeiro grau, segundo grau, né? Na época, eu fiz meu primeiro grau no colégio estadual, né? No Moreira Silva, lá no Rocha, em São Gonçalo. Eu sempre gostei de ler, de estudar. E um dia eu falei assim, eu vou realizar um sonho. Eu tenho um sonho para realizar, já novo ainda. Eu quero fazer uma biblioteca particular para mim. Foi um sonho que eu tive, só realizei depois de casado. E graças a Deus por isso. Legal. Hoje na casa onde eu moro, onde eu tive espaço para fazer isso. Mas eu tive um sonho... Espaço e dinheiro, né? Sim. Porque é um investimento, né? Investimento. Aliás, é um senhor investimento. Ótimo investimento. A gente não tem ideia do que um livro pode fazer na vida de uma pessoa através das ferramentas que ele disponibiliza para você. É verdade. Então, assim, eu sempre gostei de estudar. Mas eu lembro de uma frase, para você ter uma ideia do quanto que a fala de um pai, de uma mãe tem peso, né, na vida de uma criança, na vida de um adolescente, de um pré-adolescente, quando a gente encontra palavras incentivadoras na vida através dos nossos pais. Eu lembro de uma fala, Rafael, quando eu era ainda garoto, talvez nos meus 10, 12 anos, por aí assim, eu lembro de uma fala do meu pai falou assim, Davi, ele gosta de estudar. Eu percebo que as notas dele são boas, tal, ele gosta de estudar, mas eu não tenho condições de pagar uma faculdade para ele. E naquela época era bem diferente de hoje, inclusive. Mas eu vou dar um jeito de pagar faculdade para ele quando ele crescer. Eu guardei aquilo. Falei, caramba, meu pai trazendo essa palavra de que ele está acreditando em mim. Viu potencial em você. Ele viu alguma coisa como pai de que, poxa, vale a pena investir um pouco mais nesse menino. Eu guardei essa fala, mas eu sabia que financeiramente ele não tinha condições, né? Ele era soldado do Corpo de Bombeiro, criando 4 filhos, tal, então era uma luta, né? Dificuldade grande e tal. Eu sei que ele fazia alguns bicos também para poder reforçar o orçamento da família, tal. Criar 4 filhos nunca foi fácil. Criar um já tá difícil. Pois é. Enfim, eu guardei essa fala dele. Interessante. O tempo foi passando, e vou voltar um pouco, né, em relação à história, que eu estava nessa fase fora da igreja, mas sempre estudando. Terminei meu primeiro grau. Aí no meu segundo grau, com 15 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego, que foi numa loja de móveis, uma marcenaria, na verdade. E eu ajudava lá, eu ficava lixando madeira, ajudando marceneiro, ajudando lustrador, lustrando madeira, tal, lixando madeira. Final de ano tinha muita venda, muita encomenda. Eu subia aqueles apartamentos de Caraí com peças de móveis nas costas para poder montar, tal. Enfim, o que eu fazia? Como meu pai não tinha condições, com 15 anos, eu comecei a pagar meu colégio particular. Entendi. Porque meu pai não tinha condições de fazer isso, mas com 4 filhos. Aí eu trabalhava de dia e pagava à noite o meu segundo grau, né, no colégio particular. E comecei a me familiarizar com contabilidade ali e tal. Você entende um pouco disso, né? Ou melhor, entende bastante. Quem entende pouco sou eu. E aí comecei a estudar e pagava. Durante o dia eu trabalhava com 15 anos e à noite eu estudava no colégio particular, no Arbilac, na época, no Rocha. Aí, no último ano, para terminar o segundo grau, eu perdi meu emprego. Eu estava com meus 16 para 17 anos, perdi meu emprego. Falei, agora, como é que eu vou pagar meu estudo? Final já, né? Só um ano. Meu pai falou assim, meu filho, fica tranquilo, falta um ano para você, eu vou dar meu jeito aqui, mas eu vou pagar para você terminar. E aí depois ele me contou que ele chegou a fazer alguns bicos fora, tal, para poder pagar o meu último ano. E eu tenho que me segurar aqui, eu estou engasgando, senão... Essas coisas bonitas, não, né? É lindo demais, pastor. Fica à vontade, não. Filho, e aí meu pai conseguiu com todo esforço, ele pagou meu último ano, terminei com 17.
Aí, 17 para 18 anos, houve uma mudança grande na minha vida. Porque com 17 anos eu me converti, eu entreguei minha vida a Jesus, né? Eu lembro... Isso que eu ia perguntar. Relata pra gente como é que foi esse momento. Bebe água, isso não vai... Tem mais um pouquinho ali se quiser, tá? Como é que foi essa experiência, né? Porque, assim, a gente sempre fala isso, né? Porque você já vem de um lar cristão, vivendo a experiência dos seus pais, né? Te levaram para a igreja, mas existe um momento, né? Existe um momento que você vai ter a sua experiência. A sua experiência, isso perfeito. É legal. É isso aí mesmo, Rafael. Eu lembro, rapaz, a voz da minha mãe. Eu te criei na igreja, meu filho. Eu te criei na igreja. E quando eu ia assim para a discoteca, algum lugar assim, minha mãe ficava muito chateada comigo, com meus irmãos, com meu irmão mais velho principalmente. Nós éramos mais velhos, tal. Ficava muito chateado. Eu falava assim, eu não te criei para isso, eu te criei na igreja. O jeitinho dela simples, humilde, mas eu te criei na igreja. E aquela voz ecoava dentro de mim, a voz da minha mãe. Aí um dia eu estava nessa discoteca, que era talvez, vou botar assim, talvez uns 500 metros da Igreja Batista do Rocha, da primeira Igreja Batista do pertinho. Rocha. Perto. Eu lembro que um dia, rapaz, veio um grupo na época que fazia muito sucesso, me fugiu o nome agora, um grupo na época que muito sucesso, lotou lá, e eu fui também, meus amigos tal, fui também. Rapaz, eu olhei assim pela janela, dava para ver, no fundo, lá no fundo, a igreja. Acho que era no sábado à noite, eu vi assim, alguma coisa acesa assim. Aquela voz no meu coração, seu lugar não é aqui, seu lugar é lá. Interessante que você estava visualizando, né? Visualizando. A coisa de alguns metros, geograficamente, distância de um lugar totalmente diferente do outro. Mas espiritualmente algo que era algo que eu precisava tomar uma decisão, e aquela voz ali falou para mim, naquele lugar de muito barulho, de muitas luzes coloridas, tal, de bebida, tal, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá. Aí aquela semente, né? Aquela semente. Eu hoje lá na IBCI, eu sempre falo isso de púlpito para a igreja, falo para os irmãos, meus irmãos, se tem um ministério que a igreja, que a liderança deve investir no ministério infantil. Também concordo plenamente. A gente não tem noção dos projetos de Deus para cada criança dessa. Porque eu hoje sou fruto de tudo isso. Tudo isso. A gente não tem noção do para onde, o que Deus vai fazer na vida de uma criança dessa amanhã, para onde Deus vai levar. Mas uma coisa é importante, entender que Deus tem projetos na vida dessas crianças. Vamos investir pesado. A gente trabalhar o presente, a vida espiritual, né, dos pais, para dar o suporte, né, espiritual para os pais, entendendo que essas crianças são a igreja do amanhã. É uma geração, né? Gerações que vão vir, né, até a volta de Cristo. Sim. Qual a igreja que a gente está preparando para amanhã, para o mundo, né? Eu vou mais além, Rafael, não só de amanhã, mas de hoje. De hoje também. Porque as nossas crianças estão sendo bombardeadas, você sabe disso, você imagina a sua preocupação quando a Jaqueline, né, em relação a Laurinha. E hoje vocês sofrem um bombardeio, no caso das crianças da nossa época, né? As crianças de hoje, comparando com a da minha época, por exemplo, a minha filha hoje tem 24 anos, é um bombardeio que tem intensificado ainda mais por causa das redes sociais. Tecnologia, né? Tecnologia, né? Muito verdade. Mas a essência, a raiz, a importância daquilo que fica, a semente no coração, isso aí... Agora fiquei curioso, porque você estava lá dentro daquele baile, né? Pois aí veio essa voz. E aí como é que foi a sua postura? Você foi na igreja no dia seguinte? Na semana seguinte. Isso foi, se eu não me engano, esse show que teve lá, esse grupo na época, me fugiu o nome agora, foi, se não me engano, no sábado ou no domingo. No final de semana seguinte, eu estava no meu quarto, mas eu já tinha, no meu coração já estava inclinado a obedecer essa voz e ir para a igreja. De estar na igreja. E chovia muito naquele domingo, inesquecível para mim. Chovia muito, como eu falei, eu venho de uma criação humilde, eu morava no pé do morro, tal, tinha muita lama. E eu lembro, eu saí do quarto, meus pais estavam na sala, e eu saí em meio a muita lama, desviando pelas calçadas, tal, enfim, dos buracos, das poças. Eu fui andando até a igreja. Olha que interessante. Cheguei na igreja, sentei lá, o pastor pregando, tal, o saudoso pastor Nilson Nobre de Oliveira, na época, pastor da Igreja Batista do Rocha. Hoje é a primeira Igreja Batista do Rocha, na época não chamava de primeira, era a Igreja Batista do Rocha. Pastor Nilson pregando, e quando ele fez o apelo,
Sim, antes disso, eu tinha um amigo, Marcelo, que era amigo de farra. O Marcelo sentou do meu lado, era um dos amigos, tinham vários, mas sentou do meu lado, ele sentou ao meu lado e sentou na beira assim, do banco. E eu estava um pouco mais pro meio. Aí na hora que o pastor fez o apelo, eu falei, Marcelo, eu vou lá. Ele falou assim, Davi, não vai não, tem uma parada boa aí pra gente. Sério? Sério? Eu falei, não, cara, eu vou lá porque não dá mais para ficar assim, eu preciso ir lá à frente, o pastor tá chamando lá, eu vou à frente, eu vou entregar minha vida para Jesus. Na verdade, a gente entregue, né? É só tornar pública a minha decisão. Publicamente, né? E também deixar aquele pastor orar pela minha vida ali naquele momento. Ele, Davi, não vamos não, semana que vem eu vou com você. Hoje tem uma parada boa pra gente, eu preciso te contar que você vai gostar da parada. Eu falei, cara, não é hoje, não, você não vai não. Eu falei, vou sim, vai não, vou sim. Aí o que eu fiz? Quando eu levantei, ele botou a perna na minha frente, botou o pé assim no banco da frente, para eu não passar. Meu Deus. Aí você me desculpa, mas eu chutei a perna dele. Eu dei um chutou o laço, Satanás, irmão, tá doido? Chuta aquele laço. Ah, doido. Eu dei um toquezinho assim com a perna dele. Agora a questão, quando nós somos atraídos pela presença, é irresistível. Não tem. A graça, eu creio dessa forma, ela é irresistível. Então, quando Deus já colocou no teu coração, né? E você já estava convicto, né? E estava fazendo uma resposta, estava respondendo a esse chamado. Não tem perna que segura, amigo. Ninguém vai te segurar. Aí foi quando eu fui à frente, tá? Enfim, todo aquele procedimento, o pastor orou por nós, tá? Orou por mim, tinha algumas pessoas também, prestou minha ficha e tal. E ali eu comecei, isso foi dia 25 de agosto de 1985, dia do soldado. Eu gravei essa data. Eu tinha alguns meses de idade, né? Em janeiro. Você, a produção, você e o David são bem jovens. Então você era um bebê e eu estava nascendo. Você estava nascendo de novo para Cristo. A minha verdadeira data de nascimento. Com 17 anos de idade. E é muito bom relembrar, né, esses momentos, né? São testemunhos que a gente dá que edificam, conforme Sinalizando o Reino, né, ensina isso. Que edificam as vidas das pessoas. Verdade. Da ação de Deus. Toda ação, toda a glória dele. É a ação do Espírito de Deus que fala ao nosso coração. E aí, rapaz, a gente iniciou a classe de novos convertidos, ou como chamava catecúmenos na época. Tem uma pergunta aí. E o Marcelo? Sim, e o Marcelo. Fiquei curioso. Marcelo é um amigão, depois a gente se afastou e hoje eu estou sem contato com ele. E ele cumpriu a promessa dele na semana seguinte? Então, ele não. Enfim, depois a gente se distanciou, né, por causa do ambiente que ele frequentava, né? Claro, mas depois eu soube que ele veio se converter numa outra igreja, se não me engano, na PIB de Niterói. Mas hoje eu distanciei, Marcelo se mudou para outro estado e eu perdi o contato com ele. Mas enfim, aí a gente começou ali com a classe de novos convertidos. E você tinha quantos anos nesse período? 17 anos. Um garoto. Ainda um garoto, né? Mas só reforçando a semente lá do Ministério Infantil das crianças, porque a igreja faz esse complemento com a família. E tudo inicia-se, é claro, na família, a igreja, essa parceria com a família. Esse complemento. Amém. E aí eu comecei a participar da classe de novos membros, ou para alguns mais antigos, catecúmenos. Mas, enfim, aí sim, no dia 24 de novembro de 1985... No mesmo ano? No mesmo ano, 3 meses depois, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. 3 meses certinho, eu me batizei, com o pastor Nilson Nobre Oliveira. Fui batizado. E ali eu fiquei na igreja Batista do Rocha, mais ou menos ali, fiquei uns 7 anos. Já que você está me deixando contar a minha história, eu passei por algumas igrejas, sempre batista, mas hoje eu estou na minha 6ª igreja batista, né? Mas... ali onde tudo começou realmente. Ali é a Gênese. Ali ajudou no seu desenvolvimento, né? No entendimento das doutrinas bíblicas. E ali você a minha pergunta, né? Já nesse início aí, já começou esse desejo em relação ao estudo da palavra, né? Porque aí uma coisa é você ser levado pela sua família, né? Pela sua mãe, ser orientado por eles. Agora você tem a sua experiência e a partir dessa experiência, né? Você começa a ter contato com a palavra, com outros jovens também nesse mesmo classes, né? Porque já está avançado na escola, né? Tá estudando. Isso. Com 17 anos eu estava terminando o meu 2º grau, como eu falei, a questão do meu pai, né? Financiou esse último ano para mim. Aí, com 17 anos eu terminei meu 2º grau, eu me converti, eu me batizei.
para que, com 18 anos, foi quando eu entrei para a aeronáutica, né? Eu fui militar 30 anos da aeronáutica. Com 18 anos eu fui servir quartel, gostei, fiquei por lá, mas aí estava novo, convertido, numa nova profissão, um trabalho, e começando a dar os primeiros passos na igreja. Na fé, né? Sem querer pular etapa aqui, mas ano passado Deus me presenteou, foi até no mês de maio de agora de 2022, porque eu falei assim para Deus, uma das minhas orações, ou algumas orações, falei, Senhor, eu queria voltar na primeira igreja Batista do Rocha para agradecer, formalizar isso de púlpito, porque eu não tive essa oportunidade depois desses 30 e poucos anos. Eu queria formalizar isso de púlpito. Eu voltei lá por outros motivos, tal, mas eu queria formalizar isso como pastor. Rapaz, aí foi bacana. No ano passado, hoje pastor Lusitano lá, um amigo nosso, pastor Lusitano nos convidou, ele, pastor Barreto, amigo nosso também, inclusive da minha época, pastor Barreto, auxiliar dele, me convidou para pregar lá, e que eles convidaram para o aniversário da igreja, convidaram alguns pastores que passaram pela igreja, mesmo não sendo pastor, mas que tiveram história lá. Puxa, aí eu pedi essa oportunidade para Deus, Deus me deu, fui lá pregar, pedi permissão a ele, pastor Lusitano, e eu agradeci formalizando a igreja, ainda que, né, daquela minha época, alguns já faleceram, outros foram para outros lugares, mas ainda tinha gente lá. Legal, aí eu agradeci, formalizei isso de púlpito, era algo meu com Deus, de agradecer a Deus pela vida daquela igreja, do quanto ela foi importante na minha vida, e para onde eu vou, eu estou levando ela, porque na verdade, foi o início de tudo. Então faz parte do seu DNA espiritual. Exato, né? E uma coisa importante, Deus usa pessoas, né, e eu lhe agradeci algumas delas que estavam ali, algumas pessoas que na época foram meus professores de ABD, minhas professoras. Tinham duas irmãs lá que na época me deram aula na EBD. Eu dei um abraço nelas, agradecendo a elas, porque elas foram usadas por Deus para que eu chegasse onde eu cheguei hoje, e quanto Deus usou elas, cada momento, cada detalhe, cada ensino na EBD, como isso foi um somatório do projeto de Deus para a minha vida, para o meu ministério, sem jamais imaginar que um dia eu seria pastor, mas que naquele momento ele foi importante. Não, isso é a gratidão, né? Você reconhecer, ser grato, né? Isso. E você olhar para a sua história, né? E você que está ouvindo aí, está vendo, você valorizar cada etapa da sua história, né? Porque às vezes a gente valoriza muito a história do outro, né? Isso. Assim, não, que história bonita, que testemunho lindo, mas assim, quando você parar para contar a sua história, analisar a sua, você vai ver realmente a mão de Deus te conduzindo ali. E Rafael, quando a gente começa a olhar para a nossa história e ver que a história não é bem nossa, a história é de Deus através da nossa história, você vai ver que Deus, em cada fase da sua vida, Deus levantou pessoas, servos e servas dele, para cuidar de você, para te capacitar, para te direcionar para aquele projeto que Deus tinha para você e você não sabia. É verdade. Aí quando você olha para trás assim, você, poxa, Deus, naquela época Deus levantou aquele pastor, aquela professora, aquele líder, aquele irmão, aquela pessoa. Você vai conseguindo discernir, né, e vendo claramente você começa a olhar né, como se estivesse olhando do alto, né? Exato. Você vai ver que nada estava solto na sua vida. Os pontos são interligados. Já Deus cuidando de você o tempo todo. Deus vai nos cercando na nossa trajetória. Ele vai nesse cuidado dele para conosco, ele vai nos cercando. Lembrei, você falou agora cercando, como se fosse um pai, né? Mas conduzindo um filho. Isso. Quando tá aprendendo a andar, né? Isso, Rafael. Aí o filho vai para lá e você traz para cá, vai para cá. É mais ou menos assim, Deus faz com a gente. Você hoje com a Laurinha, você tem a maior teóloga que você pode ter, se chama Laurinha na sua vida, e da Jaqueline, porque Deus está te ensinando o cuidado dele com você, com a sua esposa, com a sua família, através dela. É verdade. Um filho é o maior teólogo que a gente tem, porque você vê o quanto Deus te ama através do amor que você tem por ela. Verdade. Você consegue ter essa... É mais palpável, né? Sim. Para quem tem essa experiência paterna ou materna, verdade. Você se aproxima muito mais do amor de Deus, você entende muito melhor o amor de Deus quando você se torna pai, se torna mãe. É esse cuidado aí que Deus tem por mim. Independente dos erros que o filho tem, os aprendizados dele, você sabe, pô, eu sou assim. Ninguém deixa de ser filho, né? Exato. Filho, uma vez filho para sempre. E aí, pastor? Então. Nessa trajetória aí, para a gente avançar um pouquinho, e aí você falou que você gostava de estudar, e aí você foi se aperfeiçoando lá, né, na igreja, foi desenvolvendo, e aí quando que começou a arder, ou teve um momento específico, ou alguém chegou para você e falou assim, eu vejo potencial em você para liderança, né, inicialmente, né? Isso. Liderou jovens? Mais ou menos, eu vou chegar lá. Como é que acontece? Essa questão, aí eu estou entrando na questão do chamado pastoral também. Sim.
O que acontece? Ali a gente começou realmente a se aprofundar. Eu tinha uma turma lá que gostava de futebol e eu também sempre muito gostei, era apaixonado por futebol. Gente, para quem não sabe, pastor Davi é tricolor. De coração. Carrasco de vocês flamenguistas. Depois a gente abre um podcast específico só para isso aí. Mas um abraço aí para os nossos amigos pastores tricolores, né? Pastores tricolores também. Lá no grupo tem um monte, né? Um abraço para todos os amigos nossos aí. Sem acepção de pessoas, né? Sem acepção de pessoas. Mas eu gostava muito de futebol e a gente tinha um time bom lá, tal. A turma gostava de futebol. Todo sábado de manhã a gente jogava futebol e tal. Mas eu via que o futebol começava a tomar muito a minha cabeça, o meu tempo. Enfim. E aí acabou que nesse tempo entra a Joana, minha esposa. Opa. A qual eu fiz 31 anos de casado agora. Vamos lá, é importante, não pode deixar de falar não, hein? Não posso deixar de falar. Não, depois dá ruim em casa. Não posso deixar de jeito nenhum. Daqui a pouco ela tá assistindo, meu amor, te amo, meu amor. Mas aí entra a Joana nessa história. Sim. Porque houve uma programação na Igreja Batista do Rocha, na minha igreja, e a Joana, que era membro da PIB São Gonçalo, do saudoso pastor Mauro Israel Moreira na época. Sim, Aí a Joana veio fazer uma visita nessa programação jovem e ali a gente começou a paquera. Aí a gente começou a paquera. Enfim, começou a paquera e tinha uma amiga em comum que nos apresentou e a gente começou a conversar, tal, enfim, e marcar alguns encontros. Eu comecei a buscá-la na faculdade. Ela fazia psicologia na Gama Filho na época, lá em Piedade, longe a beça, e não tinha carro na época, tal. Comecei a buscá-la. Enfim, até que a gente começou a estreitar os laços, começou a namorar. Depois de 3 anos e meio para 4, a gente se casou, tal. Mas aí eu fui deixando um pouco essa questão do futebol, já no início do casamento, inclusive até machuquei meu joelho na época, tal. Mas jogava bola mesmo ou só... eu gostava de campeonato, tal. Era bom de bola? Um pouquinho. Vamos ver se o cara é bom de bola, mas qual é a posição? Não, lateral esquerdo. Mas eu parei, não tinha mais como não. O joelho eu parei 4 vezes. Eita. 3 de um lado, estourei menisco, ligamento, enfim. Mas enfim, quando eu me casei, já em 92... eu fui deixando o futebol, essa rapaziada do futebol, amigos tal, na época do Rocha, mas que eu entendi, comecei a entender alguma coisa de Deus no meu coração. E o futebol me atrapalhava, sendo bem sincero, me atrapalhava porque eu gostava do futebol. Aí veio a questão do meu joelho, tal, contusão, tal, enfim. Aí fui deixando isso de lado e fui me dedicando mais ainda ao estudo. Mas ainda não tinha entendido o chamado. Aí veio uma mudança, porque eu e Joana nos conhecemos. Como ela era membro de São Gonçalo do Rocha, a gente ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Aí depois mais lá do que cá. Enfim, aí ela também morava no Rocha, mas a gente começou a ficar lá e cá, até que o negócio ficou sério, tal. Temos que definir uma igreja, tal. E aí nós começamos a participar mais de São Gonçalo. Eu comecei mais com ela lá e o pastor Mauro Israel Moreira é um homem de Deus que eu nunca conheci um pastor igual a ele. Um homem com cheiro de ovelha, que amava a igreja, e as pregações dele, como que tocava no nosso coração, e Deus começou a trabalhar no meu coração ali. Eu e Joana nos casamos em 92, eu pedi minha carta para São Gonçalo. Ali começa esse processo do chamado. Chamado ministerial. Ali começa. No Rocha foi a minha, como que Deus usa, né, as pessoas, a igreja, né? A minha gênese, meus primeiros passos, né? Sim. E no São Gonçalo veio a questão do chamado. Aí, como São Gonçalo era uma igreja muito grande, na época tinha quase 5 mil membros, 4 mil e poucos membros, se não me engano, eram 4 cultos aos domingos, tinham 5 pastores efetivos na igreja, se não me engano, na época. Eu fui buscar uma orientação, uma mentoria. Na época, o pastor Pedro Jorge, se eu não me engano, ele está no Meia, na PIB do Meia hoje, se eu não me engano. Ele está lá um bom tempo. Não tenho certeza. Aí eu fui buscar a mentoria dele, que ele era o responsável dessa parte dos vocacionados. Ah, sim, entendi. Porque lá tinham bastante seminarista, coisa de 20 seminaristas, tal, não lembro da época, era bastante gente, ou até um pouco mais. Fui buscar a orientação dele. Ele falou assim: Davi, faz o seguinte, chamada é uma coisa muito séria, não dá para brincar com isso. Vamos fazer o GIB, era um Instituto Bíblico na época, o Gênesis Instituto Bíblico, e aí você vai conhecendo, se aprofundando mais na palavra de Deus, entendendo melhor o chamado, vou te acompanhando, e aí a gente vai vendo isso aí, esse tempo de confirmação na sua vida. E foi assim, 1 ano e meio estudando e tal, até que confirmou realmente,
eu falei com ele, com o Pedro, ele falou assim, então vamos conversar com o pastor Mauro Israel e tal, e vamos levar o seu nome para a igreja, enfim. Fez todo o procedimento e tal. E eu fui para o seminário, sendo membro da PIB São Gonçalo. PIB São Gonçalo. Fui para o seminário de Niterói na época, em 98. Em 98 foi um ano de muita mudança também, porque eu saí de São Gonçalo, vim morar em Itaboraí, comprei uma casa, né, vim morar em Itaboraí. Foi o ano que minha filha nasceu, fui para o seminário no início do ano, nessa época assim, em fevereiro, e no final do ano, em outubro, minha filha nasceu. Eu morando em Itaboraí, com minha filha. Pode falar? Uma coisa interessante na sua história, que eu estou observando aqui, Sim. que eu observo, dentro do mesmo ano acontecem várias coisas. Várias coisas. Né? Lá em 85, né? Você com 17 anos, você se converteu, você se batizou. E agora em 98 também foi um ano marcante. Marcante. Foi essa mudança sua. Isso, de localização. A questão do seminário e a sua filha. Seminário e minha filha. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso hoje eu entendo melhor como Deus nos prepara para as mudanças na vida, né? E a gente vê o cuidado dele nessas mudanças. Sim, porque toda mudança ela gera algum tipo de conflito, seja externo ou interno. Sim. E você precisa se adaptar para aquilo que Deus tem para você. E aí houve essa mudança, foi bem drástica na minha vida. E aí, rapaz, foi uma mudança tão drástica na minha vida que quando chegou em 99 eu falei assim, olha, eu tô com dificuldade de conciliar tudo isso. Imagino, criança pequena. Criança pequena, morando em Itaboraí. E eu estava na aeronáutica, né? Onde falei, isso que eu ia falar. Militar, né? Tinha escala de serviço e tudo mais. E seminário, estudo, e você sabe, né? Seminário exige bastante. Preparar muitas leituras, resenha, prova, preparar isso, aquilo, primeiro lista. Olha, nós tem que ler esse livro aqui, aí lê o livro, faz uma resenha do livro, né? Tantas páginas. Ali, né? Dificuldade com o tempo, tal. Enfim, apertou muito para mim. Muito para mim. Mas eu também estava numa crise interna em meio a tudo isso. Esses são fatores externos. O fator interno é o chamado. Tava conflito por dentro? Eu tremi. Eu falei assim, cuidar de gente... cuidar de gente não é fácil. Não é fácil não, gente. Pastor é coisa de doido. Esse negócio de cuidar de gente... Para eu lidar com os meus próprios problemmas, não é fácil. É um conflito. Lidar com esse conflito interno. É um conflito interno, humano, né? A parte humana, né? Não é a questão da carne, é a questão humana gritando também. É verdade. Então, assim, porque você lidar com o chamado é algo que envolve tudo na sua vida, envolve a sua história, envolve tantas coisas que você... até você entender o chamado, você não tinha noção do que poderia mexer. Eu tenho esse sentimento até hoje, aí eu gostaria que você compartilhasse, é aquele sentimento de incapacidade, por você estar cuidando do rebanho, né, de Deus, do povo de Deus, da responsabilidade. Aí vem a questão divina, né, espiritual, que você é capacitado, né, Deus te capacita, te chama e te capacita naquele ministério. Mas aí vem esses conflitos humanos, assim, não me sinto capaz, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor, porque humanamente isso é impossível. Né? Sim, pastor Rafael, só que, Rafael, todo mundo que tem um chamado, ele vai ter esse sentimento de inadequação. Você nunca vai se achar adequado. Completamente... Porque, na verdade, Deus, nesse processo de capacitação nossa para o chamado, a gente vê que vai ver sempre que é algo muito maior, que não dá para a gente dimensionar, que vai muito além de nós mesmos, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor, é Ele quem faz. Verdade. Né? João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então você tem que entender, e a gente deve sempre entender, que o chamado vai nos levar a entender que a obra não é nossa, não somos nós. Nós vamos procurar fazer a nossa parte, nos capacitando, aperfeiçoando e tal, mas o Senhor vai cuidando de todo esse processo. E que bom, porque aí eu aprendi nesse processo de que o convicto, ele vive acima das circunstâncias. Então, quando a gente começa a se limitar às circunstâncias, a gente começa a ver que, poxa, não dá, não tem condições nenhuma. Calma aí que você falou uma frase aí. Nota aí, produção. O convicto vive acima das circunstâncias. Porque a gente se limita muito às circunstâncias. Mas
quem tem convicção do chamado vai entender que a obra é do Senhor. Amém. E você vai entender, não sou eu que vou fazer, é o Senhor através de mim. Ele vai cuidar de tudo isso. Amém. Aí você encara. Sim. Nessa crise minha, em meio aos fatores externos, um bebê em casa, morando em outro lugar, distante da família, que tanto a minha família quanto da minha esposa, toda de São Gonçalo. Eu vim, né, para Manilha, ali, Vila Brasil, onde eu moro. Essa distância geográfica, ainda que não seja tão longe, né, cerca de 15 quilômetros, tá, mas gera... Então, e aí, como é que a gente lida com isso? Eu tranquei a matrícula do seminário, ficou pesado para mim. Eu tranquei, mas lá dentro, aquela crise interna minha. Senhor, esse negócio de ser pastor, isso é grande demais para mim, não tem condições nenhuma, tal. Então, juntou o fator externo com o fator interno, eu tranquei a matrícula. Rapaz, mas não adianta, quando você tem um chamado, você não vai conseguir dormir, não. Sabe o que eu lembrei? Do Marcelo botando a perna lá, tentando te impedir. É verdade. É verdade. Quando é... Verdade, quando não é para ser... Rapaz. Renda-se que é melhor coisa. Aquele que tem convicção anda acima das circunstâncias. Acima das circunstâncias. Amém. Porque você não consegue dormir. É um peixe fora d'água. Quando você tem um chamado, não tente fugir dele. Viu, gente? Ó, você que está ouvindo aí, não tente fugir dele. Se Deus está te chamando para algo, e aí a gente fala, né, na forma geral, né? Não só questão pastoral, mas se Deus está te dando um ministério, algo para você fazer, vai e faça. Sim. Comece. Porque quando a gente olha para nós mesmos e para a gente olha para as nossas limitações, a nossa incapacidade, a gente vai paralisar. Não dá, não é para mim. É verdade. Mas quando a gente olha para o nosso Senhor, que é Ele que faz todas as coisas, Ele que opera, Ele que está te chamando, a gente olha para quem nos chamou, a gente encara pela fé e vai em frente. Isso aí é algo interessante, né? Para repetir, que às vezes as pessoas estão travadas ministerialmente porque olham para a sua força, pela sua circunstância humana, não para aquele que chamou. Para quem tem um chamado, olha para aquele que te chamou. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te conduzir nesse processo, Ele vai te aperfeiçoar em todo esse processo, e as coisas vão acontecendo no tempo de Deus para a glória dele. Amém. Então vale a pena. Aí nessa crise aí eu protelei cerca de... Isso foi em 99, quando eu tranquei a matrícula. Eu protelei até 2004. 5 anos, já estava desesperado. Bastante tempo. Eu estava desesperado. Eu lembrei que igual Jonas. Volta, Jonas. Vai para onde eu estou mandando. Exatamente. Tipo Jonas, né? Tentando fugir. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Deus tem um projeto para você em Nínive, não é em Tarsis. Volta. Aí eu falei, Senhor, não dá mais, porque você fica sem dormir, espiritualmente falando. Você sabe que está fora do lugar para o qual Deus tem para você. E a pior coisa na vida de um cristão e na vida de quem é um chamado é viver fora do propósito de Deus, fora do local do chamado que tem para você. É horrível. Se você tem a convicção, se Deus já te chamou. Exatamente. Você só vai conseguir se achar, você vai reconhecer a sua identidade, você tem uma filiação, você tem um Pai eterno, que Ele tem um chamado para você. Quando você está no lugar que Deus chamou para você estar. Amém, verdade. E aí assim aconteceu. 2004. 2004 eu não voltei para Niterói, para a STBN. Aí foi quando o pastor Vanderlei Marins, da PIB Alcântara, começou o seminário gonçalense. Sim. O STBG, e ali o pastor Vanderlei, ele formou uma turma, tinha formado a primeira turma e tal, mas ele formou uma turma à parte só de seminaristas, só de pessoas, de jovens que já estavam no outro seminário, mas que queriam fazer. Então formou uma turma à parte. Sim. Para um grupo pequeno, de alguns irmãos que queriam concluir o seminário. Aí eu vim para o Encaixou CBG, certinho, né? Encaixou certinho ali. Eu terminei, fiz as matérias que estavam pendentes. Matei algumas matérias também, porque tinha feito, como eu te falei, tinha feito ciências contábeis na faculdade da cidade, lá no Rio, lá no Meier. Eu fiz, eliminei algumas matérias básicas e ali eu concluí o seminário. E fui consagrado, aí vai entrar uma outra igreja. Vamos lá, terceira. Tá contando aí, já. Na verdade vai ser a quarta. PIB do Rocha e PIB São Gonçalo. Nesse período que eu vim para Itaboraí, eu comecei a frequentar não cheguei nem a ser membro. Eu e Joana começamos a frequentar a PIB no Marambaia, no Planalto Marambaia.
Hoje, quem está lá, se não me engano, é o pastor Pina, até preguei lá há pouco tempo. E eu frequentei ele, ajudei um ano ali, ajudamos ali um ano, mas ali Deus me mostrou algo também. Eu vi que era uma igreja menor em número de membros, tá? Deus mostrou para mim, tá vendo a necessidade do reino? O quanto que a igreja precisa de obreiros, o quanto que é escasso, o quanto que tem... a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Abriu sua visão, né? Abriu porque eu estava acostumado com a igreja grande. PIB do Rocha, igreja grande. PIB São Gonçalo, igreja enorme. Então, quando eu caí numa igreja pequena, menor, né, em número de membros, eu vi de uma maneira muito maior a necessidade do reino, de obreiros para o reino. Deus mostrou isso. Eu não cheguei a ser membro. Aí eu voltei para São Gonçalo, sendo que em São Gonçalo estava uma congregação lá em Caraí. Lá em Caraí. Um amigo meu, hoje o pastor Wesley, está lá até hoje, o Wesley Blackman. A gente era contemporâneo de seminário na época de São Gonçalo, só que ele é mais adiantado que eu. Lá tinha uma congregação que o pastor Mauro Israel começou lá em Caraí. Olha que loucura. Eu falei que a história é longa. Sim, e aí nós saímos daqui, de Manilha, daqui de Vila Brasil, para ir lá para Icaraí. E lá eu tinha voltado para o seminário, voltei lá, o pastor Wesley me deu todo apoio, um jovem, mais jovem do que eu, inclusive. Mas ele começou a me dar todo apoio, fiquei lá auxiliando ele, sendo seminarista da igreja, sendo vice-presidente e tal, sendo que era uma congregação, era pequena, apesar de ser um outro contexto social, mas era uma igreja pequena. Rapaz, aprendi demais ali como seminarista. E ele é uma pessoa que, eu faço isso hoje no meu ministério também, ele sempre... trazia o seminarista para perto dele, vai pregar comigo, vai acompanhar. Olha, como isso ajuda muito. Ajuda muito. Hoje eu procuro fazer isso no meu ministério. A gente aqui com o pastor Billy também, a gente tem todo esse apoio, todo esse suporte, porque te dá uma noção de igreja, assim, é muito bom, importantíssimo os pastores, né, abraçarem os seminaristas e conduzi-los, né, nesse processo, né? Você é um privilegiado, porque além de ser seu sogro, o seu pastor fez isso com você, faz isso com você como pastor auxiliar hoje. Então, isso é muito importante para quem está começando o ministério. Verdade. E ali eu, na condição de seminarista, ele já tinha terminado o seminário, mas ainda não consagrado, chamava de aspirante e tal, aquele momento ali que ele terminou o seminário, mas ainda não consagrado, e ainda era uma congregação. Aí o que aconteceu? O pastor Mauro Israel faleceu, né, veio o pastor Levi, já era por volta de 2000 e... O pastor Mauro faleceu em 2002, não sei se era 2005, 2006, 2007, por aí assim. Foi quando a igreja emancipou, a congregação emancipou, se tornou igreja. O Wesley foi consagrado, então ficou sendo pastor da Igreja Batista do Jardim Caraí. E aí, ali eu concluí meu seminário. Mas aí veio outro momento que entra outra igreja. É a quinta. Grava aí, gente. É a quinta. Foi quando eu concluí meu seminário, mas quando eu estava concluindo meu seminário, eu vim pregar na PIB Vista Alegre, pastor Vladimir. Eu vim pregar ali. E ali, rapaz, aconteceu algo interessante que eu preguei num domingo à noite ali. Ó, viu? Tudo certo. Tudo bem, né, produção? Tudo bem. Aí eu preguei no domingo à noite ali, quando acabou a pregação, alguma coisa ardeu no meu coração, e da Joana também. E também do pastor Vladimir, a esposa dele, a Elane, muito amigos nossos até hoje e tal. Quando acabou ali, o pastor Vladimir falou assim: Davi, eu não sei por que eu estou te falando isso, mas começa a orar, a pensar sobre isso, sobre você vir me ajudar aqui no ministério. A minha igreja aqui foi mais ou menos assim na época, tinha coisa de 300 e poucos membros, por aí assim e tal, e sou o único pastor aqui, realmente um pouco pesado e tal, e eu não sei por que eu estou te fazendo esse convite, para você pensar sobre isso, orar sobre isso, conversa com sua esposa, conversa lá com o pastor Wesley, se foi isso mesmo tal, a gente conversa com o pastor Wesley e tal, para ver se é isso mesmo. Ardeu no nosso coração também. Ou seja, já... Aí você vê, como eu te falei, o cuidado de Deus vai direcionando tudo. Até que a gente... entendeu-se essa direção de Deus, e foi uma coisa muito bonita. A Jardim Caraí, o pastor Wesley me consagrou. Legal, isso que eu ia perguntar, se você foi consagrado lá em Jardim Caraí, já uma igreja, não mais congregação, né, de São Gonçalo. E já pastor, né? E eu fiquei sendo o primeiro pastor consagrado daquela igreja. Agora a igreja, eu logo a consagração, o primeiro pastor sendo consagrado lá naquela igreja. Que legal. Mesmo com essa distância toda que ia para lá, quando arde no coração, você vai. Entendi. Deus supre o restante, Deus cuida de tudo. Aí eu vim ser pastor auxiliar do pastor Vladimir em Vista Alegre. PIB Vista Alegre. PIB Vista Alegre, pastor Vladimir perto Batista. Da sua casa, né? Ficou mais perto. Mais perto e tal. Mas ali ficamos nós dois, fiquei ali 4 anos.
nós dois ali, fiquei auxiliando ele ali, como eu aprendi. Eu louvo a Deus pela vida da Isso que eu ia falar, né? Que em todos os lugares que você passou, foi um aprendizado, né? Perceba, como que Deus vai cuidando da gente. Tratando para algo maior que viria à frente. E você aprende muito nos contextos diferentes. E isso que eu ia falar, né? Poxa, igreja grande, igreja pequena. Exato. Igreja, congregação. Congregação. Que não é igreja ainda, né? Ah, não. É igreja, mas aí não é igreja organizada oficialmente, né? Vamos dizer assim. Depois se tornou igreja. Depois se tornou igreja. E aí, agora eu vim para Vista Alegre, em São Gonçalo, e ali fico 4 anos auxiliando o pastor Vladimir. Como eu aprendi, como eu louvo a Deus pela vida do pastor Vladimir, um amigo até hoje, amigo de bater papo, coisa séria, também amigo de churrasco, amigo, enfim. A gente criou esse vínculo, fiquei 4 anos auxiliando ele, aprendi muito, e éramos ali nós dois na correria de cuidar de uma igreja de 300 e poucos membros, na época, se eu não me engano, mas nós dois pastores, a gente caminhando ali junto, até que passei por alguns 2 processos de sucessão pastoral, até que veio a Central de Itambi, nos convidou para fazer parte do processo lá, e hoje eu estou nessa amada igreja, eu amo aquela igreja há 11 anos. Então, essa igreja aqui, mano. IBCI é uma igreja que eu amo, eles sabem disso, sempre falo isso de púlpito. É uma igreja que não é perfeita como outra qualquer, mas é uma igreja que tem um coração maravilhoso, carinhoso, que cuida de mim e da minha família com muito carinho. Não, uma igreja amada que eu já preguei lá, né, umas 3 vezes. E vai pregar mais. E, glória. Assim, uma igreja muito acolhedora, muito carinhosa, assim, louvo a Deus pela galera ali da Central de Itambi. E sim, uma igreja que tem cooperado muito ali pro reino, naquele ambiente ali. Um ambiente muito difícil, né, no bairro de Itambi, tem passado um momento bem difícil, né. Mas estão ali firmes, né? E quantos anos você está ali, então? 11 anos. 11 anos. Esse ano eu faço 12, se Deus permitir. 11 anos, e ali a gente tem cuidado do povo de Deus, sendo cuidado também. Eu, Joana e Elisa amamos a igreja e também entendemos que o povo resolveu nos amar também. Eles são muito corajosos, mas um povo muito querido, um povo simples, mas um coração muito amoroso. Muito amoroso. Eu louvo a Deus pela vida daquela igreja e o quanto que eu aprendi e tenho aprendido com eles também. Amém. A gente poderia já até encerrar o podcast aqui, porque sua história já é fantástica, né? Assim, um conteúdo muito bom, graças a Deus, né? E é muito bom a gente ouvir, né, essas histórias, e me edificam muito, por isso que Sinalizando o Reino, conversas que edificam, esse podcast tem esse intuito mesmo de expor, né, a história das pessoas próximas da gente. A gente ouvir um pouquinho como é que foi a trajetória até aqui. Mas agora, dentro do que eu te falei aqui em off, né, a gente está com esse projeto do Sinalizando o Reino esse ano, de voltar às escrituras, né, de falar mais da palavra de Deus, da gente trazer, né, no último podcast, né, se você não assistiu, assiste lá com a Nádia Pires. A gente falou a respeito da questão do desejo, do prazer, não da obrigação, de você se deleitar na palavra de Deus. A gente vai entrar, com todos os convidados a partir de agora, a gente vai entrar nessa parte da Bíblia. Perfeito. A Bíblia sagrada, né? E aí a minha pergunta que eu faço para você, agora pastor, né? Quantos anos de ministério pastoral? 15. 15 anos, né? O que significa esse livro, a palavra, a Bíblia para você, pastor, hoje Davi? Bússola espiritual, alicerce. É o que dá direção para a vida e é o que sustenta a nossa vida, o nosso chamado. É o que nos segura quando o vendaval chega, porque ele chega na vida de todo mundo, sem exceção. E vai chegar também na vida daqueles que ainda não viram isso. Vai chegar. Se não tiver raiz na palavra de Deus, se não tiver alicerçado na palavra de Deus, com a direção da palavra de Deus, corre um sério risco de ser levado pelo vendaval. Nós vivemos hoje, Rafael, um tempo de muito analfabetismo bíblico. Boa observação. Muito grande. E infelizmente, o analfabeto bíblico, ele vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Para onde o vento estiver soprando, ele vai. Mas vai chegar uma hora que vai chegar uma tempestade. E aí não vai ter raiz. E sem raiz, infelizmente, como temos visto, num bom número de pessoas aí, num grande número de pessoas, acaba se perdendo na vida. Apostasia, né? Apostasia. Porque é a palavra de Deus, revelada.
ela é inerrante, infalível. Nossa, até coloquei aqui, né, no podcast Analisando o Reino, a gente está falando, né, que ela é a nossa única regra infalível para a vida e para a doutrina. Perfeito. Para ensino, né? Então, a gente tem observado hoje que há uma grande confusão Sim. espiritual dentro do meio evangélico. Justamente, você falou Sim. a palavra perfeita, acho que a questão do analfabetismo bíblico. Esse analfabetismo bíblico é algo que todos os pastores deveriam lutar contra. Eu decidi no meu ministério lutar contra. Eu não abro mão, não que eu tenha mérito algum, mas é que eu entendo dessa forma, eu não abro mão que a igreja que eu pastoreio hoje, a IBCI, até quando Deus permitir, eu não abro mão da Bíblia. Sim. Não abro mão do poder do púlpito. Sim. Quando eu falo púlpito, no sentido da pregação da palavra, da exposição da palavra de Deus, na sua fidedignidade, na essência da palavra de Deus. Você falou isso aí agora? Vou mostrar um livro para o pessoal. Sim, isso é muito importante. Tem tudo a ver com esse livro aqui. Sim. Esse livro aqui, ó, um colega meu, amigo Daniel, me prestou. Vou colocar aqui para a produção ver. E esse livro, os autores, né, eles vão abordar, inclusive tem até um testemunho aqui do Tim Keller nesse livro. Sim, Tim Keller é fera. O pastor como teólogo público. Sim. Esse livro aqui tem mexido muito comigo e eu indico aqui a todos os pastores a lerem esse livro. Bom. Porque ele vai resgatar o pastor teólogo. Sim. Você falou agora a questão do púlpito, né? Sim. Porque eles vão fazer uma crítica interessante e vão jogar dados importantes, alegando que os pastores hoje, nossa geração, tem se perdido nessa questão, porque você olha para um pastor, ele é coach, ele é terapeuta. Sim. Não que, por exemplo, o terapeuta, né, as ciências podem ser usadas, mas antes de tudo isso, ele precisa ser teólogo. Sim. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão associando o pastor e o teólogo, né? O teólogo é aquele acadêmico que estuda, né? O teólogo é aquele acadêmico no sentido de ser muito estudioso e deter para ele o conhecimento. Isso. E desassociando isso ao pastor, ao púlpito da igreja, né? Então, assim, não, acho que são inseparáveis. Sim. O pastor deve ser o teólogo da igreja. Sim. Concorda comigo nesse sentido? Porque você falou do púlpito, né? Da importância, da essência, da pregação da palavra, exposição da bíblica, né? A pregação, ela tem um poder inimaginável. Por quê? Porque é Deus falando através do pregador. E isso começa com o pregador na seriedade, na responsabilidade do seu chamado. Qual é a principal função do pastor? O pastor vai pregar a palavra de Deus cuidando do rebanho do Senhor. Entender que através da pregação ele está cuidando do povo de Deus. Está alimentando aqueles que querem ser alimentados. Porque infelizmente sabemos que nem todos querem ser alimentados. Mas sempre tem aqueles que amam a palavra, tem sede da palavra de Deus. E eu lá na igreja, pastor Rafael, eu lá na igreja já disse várias vezes, sempre digo de púlpito, olha, eu não estou preocupado com... A gente hoje cai muito naquela preocupação de que a igreja é cheia, tal, tem que ter isso, aquilo. Eu não vou de forma nenhuma questionar e igrejas, método. Não quero entrar nesse detalhe agora, mas eu digo o seguinte, o que a igreja... Pode ter tudo, mas se não tiver a palavra de Deus, não adianta nada. Você pode colocar todos os aparatos que você quiser colocar, enfim, mas a palavra, ela tem que ser o centro. A centralidade da igreja, da palavra de Deus. Então lá na igreja, eu sempre falo para a igreja e digo o seguinte, o dia que a igreja não quiser mais nada com a palavra, eu vou entender que meu tempo aqui acabou. Entendi. Porque eu entendo que a igreja, ela é o que sustenta a igreja de Cristo, vai ser sempre a palavra de Deus. Sustentada pela palavra. Juntando com o tripé da oração, da comunhão, tudo mais, os propósitos de Deus, cumprindo a obra missionária e tudo mais, discipulado, tudo isso. Mas a palavra de Deus não pode faltar na vida de uma igreja, não pode faltar no púlpito de uma igreja. E, infelizmente, a gente tem visto hoje pregadores assassinando o púlpito da igreja. Eita, forte, hein? Fortíssimo. E eu li uma mais forte ainda esses dias. Compartilha com a gente, se conseguir lembrar. Eu li uma mais forte ainda, que foi do autor, não sei se foi Spurgeon, que é um dos principais
um daqueles que eu mais leio, que eu mais leio, mas ele usa até um termo pesado, que ele fala de prostitutas do púlpito, de gente... Eu acho que já ouvi essa frase já. Isso é forte demais. Forte demais. Forte demais, forte demais. Olha aqui que o rapaz fala aqui atrás, aqui, acho que não esqueci o nome dele aqui. Ele vai dizer assim, ó, a igreja precisa de pastores capazes de contextualizar a palavra de Deus e de ajudar a congregação a refletir teologicamente sobre todos os aspectos da vida. Sim. O papel mais importante do pastor é ser teólogo que atua como mediador entre Deus e o seu povo. Sim, é isso aí. E você sabe, John Stott fala sobre isso, né? Crer é pensar, e a Bíblia fala sobre isso, Isaías fala sobre isso também, de você aprender a refletir na palavra de Deus. O nosso papel, um dos nossos papéis como líderes, é levar a igreja a refletir na palavra de Deus, a pensar na palavra de Deus, a pensar, tentar imaginar o que... Aí entra o trabalho de hermenêutica e tudo mais, o que aquele autor está pensando no momento que, através da inspiração do Espírito de Deus, está deixando registrado para nós. O que é isso? O que quer que a gente... Qual é o propósito de Deus nisso? Através disso que o autor, através do pensamento dele, deixou registrado. E assim... Isso é pensar na palavra. Nós somos a religião do livro. Perfeito. Entendeu? Eu tenho falado isso aqui nos podcasts, né, produção? E se Deus se revelou através de um livro, né, a sua revelação, além da revelação especial, né, que é Cristo, seu Filho, encarnado, que também está aqui na palavra... A gente tem que ter um entendimento que nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem atalhos para você conhecer Deus, a não ser pela palavra revelada. Ela é completa. E aqui interessante, eu vi uma palavra hoje interessante, está fechado o cânon. A revelação de Deus é isso aqui. Está aí. Deus não vai se revelar de outra forma, Deus já se revelou. Não precisa acrescentar nada nem tirar nada. Nada, já está completo. Não precisa atualizar nada. É suficiente, né? É suficiente. Palavra de Deus. Então é importante a gente falar isso, porque as pessoas querem achar métodos, coisas novas, né? E quando o Lutero lá faz a questão da reforma, daquele start na reforma, não era algo novo que ele estava propondo, né? Ele estava propondo um retorno às doutrinas, ao ensino bíblico, à centralidade da igreja na Bíblia e em Cristo. Perfeito. Aí esses métodos, essas questões têm deixado a igreja confusa, perdida, né? E aí o papel do pastor, do líder da igreja, trazer a igreja, né, para essa importância da palavra. O pastor está sempre trazendo a igreja, vem para cá, Bíblia. Mas por outro lado tem coisa boa nisso, Rafael, tem coisa boa nisso. Tem aqueles, nos arraiais de Deus, aquelas ovelhas, porque tem muitas ovelhas com coração bom e que são sedentas da palavra e que vê que, não, peraí, aqui tem palavra, aqui tem alimento, porque a ovelha precisa se alimentar, cabe ao pastor trazer esse alimento. Você tem um rapaz lá na nossa igreja lá que ele... Vou trazer ele aqui, é o Thiago, tá? É uma bênção, uma bênção. Já falei com ele já no WhatsApp, assim, tenho acompanhado as postagens dele, né? Ele, assim, é bênção. Então, esse público, né? Que a igreja, né, gente, só para deixar aqui bem claro, a igreja, ela é democrática. Né? O pastor tem que ter essa consciência que existe ali um analfabeto, de fato, e um acadêmico. Então, o pastor tem que ter essa leitura, né? Para poder também alimentar, né, e ter esse discernimento, né? É claro que quando eu falo de analfabetismo bíblico, eu não estou dizendo das pessoas que têm um pouco de estudo, não é isso? Claro, das pessoas que não querem conhecer melhor a palavra. Mas tem essa coisa boa que tem aqueles que querem. Eu tenho um exemplo, poderia falar vários, não teria tempo para isso, mas um exemplo que marcou muito a minha vida de uma ovelha. Irmão Reinaldo, eu não sei se vai chegar até ele, pessoa bem simples, sem estudo, tal, mas ele já relatou algumas vezes de que ele aprendeu a ler na Bíblia. Na Bíblia, eu já vi isso também, legal. Um dia, ele é diácono lá na igreja, um dia eu fui fazer uma visita a ele, lá na casa dele. Que coisa gostosa, inesquecível. Fui fazer uma visita, era uma tarde, se eu não me engano. Ele estava com algum problema de saúde, fazendo uma visita. Rapaz, ele é uma pessoa simples, um coração maravilhoso, sabe? Aquelas pessoas assim, quando você está perto, te inspiram, seus olhos enchem de lágrimas. Eu sentei do lado dele, um banquinho, tinha uma árvore lá, não lembro se é uma mangueira, uma árvore na casa dele.
um banquinho simples que ele faz, ele costuma fazer uns banquinhos de madeira assim e tal. Ele fez um banquinho lá, senta aqui, pastor. Eu sentei lá, ele pegou a Bíblia dele, eu tô com a minha aqui, tal. A gente começou a conversar sobre Bíblia. Rapaz, como eu aprendo com aquele senhor, com aquele irmão. Idade de ser meu pai. E, na verdade, ele e meu pai brincam que são irmãos. São irmãos porque só tem diferença de 3 meses de idade. Aí ele diz que deu da cascuda no meu pai, que os dois têm 84, só que ele tem 3 meses a mais. Aí sentamos lá naquele banquinho. Rapaz, você ouvir de um homem de Deus, na simplicidade, sem estudo, mas tem a Bíblia aqui e na ponta da língua. O tempo todo fala versículo para você. Você fala alguma coisa, ele cita um texto, cita um versículo, e que, mesmo com pouco estudo, mas um doutor na palavra de Deus. E aí a gente vai falar aqui que o pouco estudo não pode ser muleta. Não pode. Não pode ser. Mas eu louvo a Deus que tem pessoas sedentas. Lá na EBCI eu tenho também, sei que o pastor Bílio, você tem aqui também, de pessoas que valorizam a pregação, valorizam a palavra de Deus, que ainda que uma boa parte, infelizmente, podemos dizer até a grande parte, não tem dado tanto valor à palavra de Deus. A gente tem visto esse analfabetismo, de pessoas que não querem, mas tem aquele grupo que, ainda que seja menor, um grupo que quer. E vale a pena você vir à noite estudando, orando, pensando, chorando, preparando um esboço, um sermão, uma palavra, porque vai alimentar aqueles que querem e, pelo poder da palavra, vai transformar aquele que hoje não quer. Verdade. Mas que amanhã... E aquele que aquele que está sedento, né, ele, de certo modo, ele influencia. Sim. Quando ele é bem alimentado, né, porque ele está sedento, né, que é água. Isso. E quando o pastor, né, ele alimenta, ou quando ele dá essa água para aquele que está sedento, esse sedento ele tem um poder também de influenciar aquele que não tem... Sem dúvida. Entendeu? Essa é a ação do Espírito Santo, isso que eu ia falar. Tá vendo? É a ação de Deus. Isso aí é algo... A gente tem essa responsabilidade, né? Sim. E de pregar a palavra, né? Tem uma situação que fala isso. Vai, prega a palavra. Prega a palavra. Entendeu? Seja fiel à palavra, autêntico, né? E deixa o agir do Espírito Santo na igreja. Fala Timóteo, né? Pregue. Tempo fora de tempo. Pregue. A nossa função como pastores e como cristãos é pregar a palavra. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo é claro que é o Espírito Santo. Apenas pregue. Pregue. Então cabe a nós pregar a palavra. E para pregar você vai exigir o sacrifício seu, que qualquer sacrifício seu não se compara com o sacrifício que Jesus fez por nós para nos salvar. Amém. Vai se dedicar, vai estudar, tal, vai correr atrás. Eu já falei para minha filha, eu só paro de estudar quando morrer, que eu não vou precisar mais. E como eu te falei do meu sonho, só voltando um pouquinho, meu sonho se realizou depois de casado, que eu falei assim, eu botei um propósito, eu quero montar a minha biblioteca com no mínimo 500 livros. Epa, e aí? Como é que tá esse projeto? Já passei. Já passou? Já passei, graças a Deus. Montei essa biblioteca já tem alguns anos. Quando eu devo ter aí, ela deve ter aí mais ou menos uns 15 anos que eu montei, uns 15 anos que eu montei essa biblioteca, não sei se eu estou chutando certo, uns 15 a 20 anos que eu montei. E eu tenho lá, Quantos livros tem mais ou menos lá? Hoje? Eu calculo mais ou menos uns 700, por aí assim. Porque o que eu faço? Você me indicou esse livro aqui, por exemplo, vai entrar na minha lista. Aí tem a lista de espera. Tem a sala de espera. Eu tô nessa fase aí. Porque envolve questões financeiras e tudo mais, tempo principalmente, no sentido de que você, como pastor, né, a gente está sempre pregando várias vezes por semana, tal, e fora as atividades do ministério, o seu tempo, o ministério exige muito. Então você tem que ter tempo. Então tem a sua leitura, né? Tem a sua devocional que não pode abrir mão. Nunca abra mão do seu devocional, que é um desafio para nós. Mas é da devocional que vai ser o tempo de Deus falar com você, ou Rafael, ou Davi. É Deus cuidando de você. Seu tempo devocional. É claro que dali surgem grandes mensagens, mas o seu propósito não é esse. O seu propósito devocional é Deus cuidar de você, é o seu tempo de se alimentar. Seu tempo de se alimentar. E ali a gente vai desenvolvendo assim. Então hoje eu tenho o meu escritório lá, graças a Deus. Eu montei o meu agora, consegui montar o meu. Amém. E aos pouquinhos estou ali incluindo os livros, né? Amém. E assim,
Sei que você trouxe alguns livros para compartilhar com a gente que você está lendo no momento, mas assim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Já vi que você gosta muito de ler, então acertei a charada que ele é CDF. Isso aí. Mas tem algum livro específico? Aí você pode, vou dividir a pergunta em duas. Claro. Um livro da Bíblia ou um texto da Bíblia que marcou muito sua história, né? Sim. Que você gosta muito de ler e já pregou várias vezes. Sim. E algum livro, né, específico, né, assim, para você indicar para o pessoal aí. Tem sim. O livro da Bíblia é João, Evangelho de João. Inclusive, na época do seminário, eu fiz minha monografia ali no prólogo de João, o verbo, né, do Logos, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, enfim, João realmente é o livro que eu mais li na Bíblia, é o livro que eu mais tenho ferramentas, é o livro da Bíblia que me levou a comprar vários livros voltados para o Evangelho de João. Entendi. Inclusive agora eu estou com o propósito nesse ano de pregar cada mês um livro da Bíblia. Então preguei em janeiro Salmos, esse mês estou pregando João, já tem um do mês que vem que eu vou pregar também. Aí você vai ver sempre a questão do seu contexto, do momento da sua igreja, necessidade da igreja do momento, necessidade da igreja do momento, e traz os ensinamentos, as pregações, os livros que vai falar para a sua igreja da necessidade do momento. Mas hoje eu estou pregando inclusive nesse mês João. Então João, sem dúvida, é o livro bíblico, né? O livro bíblico. A palavra. E o texto é Jó 19, 25, né? Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. É um texto que eu me agarrei num momento de crise profunda na minha vida e também no meu ministério, mas que foi o texto que me segurou. Quando eu me agarrei, foi o endereço bíblico que eu visitei muitas vezes, dentre outros, claro. Sim, mas claro. Esse foi o principal que marcou. Legal. Aí para mim. E o livro? Qual livro que você marcou sua história, assim, que você lembra? Que você falou assim, esse livro aqui, todo cristão, todo crente, ou pessoa deveria ler. Pastor Rafael, olha só. Dentre os 700 que você tem, existe assim, favorito? Sempre tem um favorito que você volta lá. Já leu 2 vezes, 3 vezes. Deixa ele ali, quando você vai lá e visita ele de novo. Tem o favorito sim, mas um livro que, no caso, de acordo com as necessidades do meu tempo, eu leio muito livro para aquele tempo, para aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Então, eu procuro assuntos que eu estou vivendo no momento, que vão me trazer não só ferramentas, e o Ministério Pastoral exige muito isso, mas aquele livro que realmente marcou. Eu li um livro do Wayne Cordeiro, que é um dos autores que eu indico também, Wayne Cordeiro, Peneirado, um livro que marcou muito para mim, do tratamento de Deus na minha vida, não somente para o meu ministério, mas também para a minha vida, onde eu fui confrontado e fui ensinado em alguns assuntos que eu precisava ouvir na minha época, que marcou muito, do Wayne Cordeiro, Peneirado. Mas também li o Andando de Tanque Vazio, não sei se você... Já ouvi falar. Olha, leia para o pastor. O pastor tem que ler, porque o ministério exige muito e tem hora que o tanque esvazia. Como é que um carro vai andar com um tanque vazio? Entendi. É verdade. Mas o que você está lendo aí? Então, eu estou lendo aqui. Compartilha com a gente aí. É porque é importante, eu estou pedindo meus convidados para trazerem, né, os livros que eles estão lendo, as literaturas, porque a Bíblia é fundamental, a leitura básica, inicial, claro. Não tem, mas existem outras ferramentas, outros irmãos, né, que também são abençoados, né, e escrevem, né, muito bem, e livros que são ferramentas que são complementos, né, no estudo, no dia a dia, né. O que eu estou lendo hoje é esse aqui, para ler, produção, é A Igreja Desviada, de Charles Swindoll. Fala dessa frieza da igreja, tá? A frieza da igreja. Eu estou lendo ele hoje. Ele trata muito esse assunto de que a igreja precisa voltar. Exatamente o que nós estamos conversando aqui. Eu comprei já há um tempo. Você bota o nome, né? Certinho. Eu boto o nome, a data. Para voltar, né? Direitinho. Só para você ter uma ideia, né? Que já tem um tempo. Acho que foi 2016 que eu comprei, foi isso? Não me lembro. Tá anotado no início aí. 2015. 2015, olha só. Estou lendo agora diretamente. Porque eu não consegui ler todo ele. Mas trata muito isso da igreja voltar para o centro, para a Bíblia, para a palavra, para a comunhão na igreja. Trata muito a questão dos desigrejados, né? Legal, bem atualizado, então. O mundo cristão, para quem quiser
pesquisar aí depois, ó, editora Mundo Cristão. Isso, Charles Swindoll, que é um dos autores que eu indico. Aí, ó, mais um. Ele escreveu também a série dos Heróis da Fé, muito bom também. Ah, sim. Muito bom. Leio esse. Agora, esse aqui eu já li há tempo, mas esse aqui eu sempre me volto a ele. É para liderança, envolve para você também, para líderes, pastores, que é a Coragem Líder do Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de... E esse pastor aqui, é o da camisa florida, ele né? mesmo. A camisa florida. Ele tal. é demais. Esse pastor aqui é benção demais, gente, ó. É um livro para pastor. Esse aí é para pastor. Então, já vou anotar aqui que eu vou querer. Esse é para pastor. Esse aí, ele é uma linguagem muito simples, mas ele fala dos desafios do ministério. É um livro de incentivo, de coragem, conforme o mesmo tema diz, o próprio tema diz. Interessante aqui atrás, aqui, gente, estou lendo aqui, ó. Liderar é tomar decisões rápidas e importantes, enfrentar oposição e crítica, apresentar resultados, formar boas equipes, formar seguidores, formar bons líderes. Esse pastor aqui é gente boa demais, hein? Eu assisti já uma pregação dele ao vivo, assim, presencial, sensacional. Eu sempre vou no Congresso do Haggai, né? Sempre fui, né? No Congresso do Haggai, sempre tá lá. E ele veio, na verdade, esse livro eu comprei aqui em São Gonçalo. Ele veio aqui, foi no... Acho que foi na Memorial do Catarina, se não me engano. Eu comprei lá, inclusive... acho que foi ele sim, comprei lá tem um tempo. Aí eu vê só no início, que eu sempre anoto a data no início, na primeira capa é da 2016. 16, tá vendo? Agosto de 16. Já li esse livro várias vezes. É interessante. Várias vezes. E eu tô lendo esse aqui, né, que eu falei com o pessoal, e como você falou, algo interessante, é uma dica que eu dei no podcast anterior, eu tô fazendo leituras intencionais. Sim. Entendeu? Eu tô lendo algo direcionado à questão pastoral agora. Sim. Porque dá um norte para você não também ficar lendo, porque como você falou, a questão do nosso tempo tá naquela correria, principalmente ministerial, né? Então, se você não vai pegar qualquer coisa para ler, você vai pegar algo que vai realmente ali te ajudar, que seja uma ferramenta para o seu dia a dia. Sim. Rafael, o tempo é algo muito precioso que você não pode desperdiçar, ainda mais no ministério. Eu não ando sem um livro na bolsa. Para onde eu vou, tem um livro no carro, tem um livro na bolsa, tem um livro no bolso, eu tenho um livro, tudo que eu não posso perder tempo. Verdade. Eu não posso aí, ó, a dica aí, gente, ó. Porque existem livros, né? Tanto agora também tem no celular, tem no tablet, né? Que são o Kindle, né? Isso, hoje tem essa tecnologia. Eu sou da antiga, né? Eu gosto também de papel. Eu gosto disso aqui, mas papel. Os jovens, né, produção? Você também jovem, mas que... Eu sou jovem, mas da antiga ainda, porque eu gosto de anotar, gosto de riscar ali e voltar anotações. Isso. Por exemplo, esse aqui, ó, com o Daniel, amigo meu que me emprestou, ele já tem aqui, ó. Aí, ó, coisa boa, olha aqui. Aqui, ó. Notação, né, as impressões dele aqui do livro. E isso é muito legal. Por que a gente está falando disso aqui, gente? No podcast Sinalizando o Reino? Porque a gente tem observado, pastor, a dificuldade, né? E aí tem uma série de fatores, né? Questão de educação, de estrutura, né? Estrutural, social, né? Da dificuldade que as pessoas têm, né? Existe muito analfabetos funcionais que sabem ler, mas né, não sabem interpretar, não conseguem entender aquilo que estão lendo. Então é um problema muito mais amplo, né? Então eu percebi isso e estou trazendo isso para dentro do podcast para a gente discutir isso de uma forma mais ampla, né, e muito tranquila, muito transparente. Dentro da igreja, né, como que a gente, né, os pastores, os líderes, de forma geral, tem essa responsabilidade, não seria responsabilidade, mas não é responsabilidade, não tem como arrumar outra palavra, né? É verdade. De você direcionar, ajudar as pessoas, a motivá-las ao hábito da leitura, por mais difícil que seja. E aí a minha pergunta para você, como que como que você pode dar aí algumas dicas, né, para esse hábito da leitura, para as pessoas que têm dificuldade, que começam, não terminam um livro, que têm dificuldade de ler a Bíblia, entendeu? Como que você falaria aí, como você falaria para a sua igreja, agora também de uma forma geral? Olha só, Rafael, tudo envolve disciplina. Eu talvez seja suspeito de falar isso, porque a vida militar me ajudou muito nisso, né, na questão da disciplina. Porque, na verdade, nós somos indisciplinados. Nós, que eu digo de maneira geral, né, nós temos dificuldade com a disciplina. Isso aí foi algo que o militarismo me ajudou bastante. Quando a gente consegue ter uma disciplina, isso ajuda demais.
O que falta hoje realmente é disciplina. Mas quando você coloca esse propósito diante de Deus, Senhor, me ajude a ser disciplinado naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental para o meu crescimento espiritual, para a minha maturidade, me ajude nisso. Então você vai entender que você vai fazer uma análise do seu tempo e você vai ver que tem coisas que dá para deixar como secundárias. Entendi. Porque a gente inverte, a gente encontra tempo para Netflix, a gente encontra tempo para internet, outras coisas, mas não estou dizendo que está errado. Torna-se errado a partir do momento que isso torna-se prioridade. Entendi. Quando o essencial não é prioridade. Então, quando você exerce uma disciplina dentro do seu fuso horário, por exemplo, o meu horário, eu particularmente, Davi, o meu horário de estudo é à noite, eu rendo à noite com uma beleza. E hoje o fato de eu não ter necessidade de acordar cedo, igual eu tinha antes quando eu estava na ativa, na aeronáutica, me favorece bastante no ministério. Porque minha esposa vai dormir, Joana vai dormir, a minha filha também, ela é um pouco mais noturna, mas já está no canto dela, já é adulta. Aliás... Está quase, né? Aliás, abrindo parênteses aqui, o ninho vai voltar a ficar vazio, né? Agora em maio, que ela vai casar e tal. Elisa é uma bênção, né? Um presente de Deus na nossa vida. Mas assim, a Joana, minha esposa, não é. A minha esposa, ela é diurna, é do dia. Tal, tá, mas chegou à noite, bateu ali umas 10 horas, tal, ela já está indo para outra dimensão. Aí eu vou pro livro. E ali eu fico até 1 e pouca, 2 da manhã e só paro porque eu sei que eu preciso parar, senão vai afetar o meu rendimento no outro dia, que tem os afazeres do dia. Então é um horário em que não tem celular, não tem nada tocando, não tem ninguém me chamando. Silêncio total, né? É uma hora que eu me rendo muito mais nos sermões, nas reflexões, nos estudos e tal. É o principal tempo em que eu me dedico eu tenho essa disciplina para eu ler, para estudar. Inclusive a palavra de Deus, no caso, para pregação, mas é o tempo que eu tenho meu com Deus. Para devocional, eu tiro de manhã cedo, antes de qualquer coisa. Antes de preencher minha cabeça com as preocupações do dia, eu vou para devocional. Nem sempre eu consigo, mas geralmente sim. Eu consigo administrar meu tempo. Então, acredito que disciplina é uma boa palavra e é algo necessário para o cristão que deseja se aprofundar mais, não somente na palavra, mas disciplina na vida cristã de maneira geral. Porque vai envolver, por exemplo, algo que eu tenho dificuldade, que eu vejo muitas pessoas com dificuldade, vai envolver sua pontualidade na hora do culto. Eu tenho dificuldade com quem chega atrasado, eu não chego atrasado. Claro, tirando as eventualidades. Sim, claro. Mas eu cobro isso da minha igreja e, graças a Deus, hoje a igreja, de maneira geral, sempre tem um que atrasa um pouco mais, tal. Às vezes a eventualidade é diferente, mas tem aquele que realmente atrasam, né? Mas eu começo 6 horas em ponto. Não é só porque tem transmissão, não. Sim. Mas eu começo 6 horas em ponto. E se eu já falei para o meu ministério de louvor que está comigo lá, olha, começa quem tiver, porque quem está ali, se for uma pessoa, ela merece ser honrada e ela merece ser respeitada. Porque na empresa a gente chega cedo, você não perde o emprego. Enfim, aí a gente passa a ter disciplina para horário, para a Bíblia, para ler a palavra de Deus, para orar, que é uma das dificuldades que nós temos também, para ter o tempo com a família, ter um tempo com a filha, que você hoje sua pequena, a minha cresceu tempo com a família, como eu te falei, né? Fiz 31 anos de casado. Eu vou ter esse tempo com a minha esposa, com a minha família, porque é algo que talvez uma grande parte não valorize, mas eu vou valorizar a aliança conjugal, que foi a mulher que Deus me deu, a mulher que eu amo, que é a Joana, e que Deus me deu uma filha maravilhosa, fruto do nosso amor, e eu vou valorizar esse meu tempo em família, porque é a minha família, esse alicerce, né, essa base que a gente tem, porque é a Joana, é a família, a Joana principalmente, que nos momentos de angústia, e às vezes até por causa do ministério, né, de dor, de suporte, é ela que está ali. Suportando, né? Ela que está ali, dando suporte e tal. E eu vou sempre levar e ensinar a igreja em relação a isso, em relação à família. Então, eu acredito que disciplina, poderia falar muitas coisas, mas disciplina é algo essencial para isso. É porque na disciplina se você bota como prioridade, né, e é disciplinado, eu tô nesse processo aí. Eu leio na parte da manhã, à noite também, por causa da Laura, né, pequenininha e tal, e muito cansativo. Então, a parte da manhã eu tento fazer essas minhas leituras, meu devocional, e tem sido muito bom. Quando não consigo fazer, faz toda a diferença durante o dia. Sim. Entendeu?
E você cria o seu horário, porque, por exemplo, à tarde para mim não dá, eu não rendo. À tarde eu fico devagar, depois do almoço, se eu estiver em casa, eu vou tirar um cochilozinho de 10 minutos, se eu estiver em casa. Porque à tarde eu não consigo render igual eu rendo de manhã e principalmente à noite. Já outras pessoas rendem melhor à tarde, outras rendem melhor de manhã, outras rendem melhor à noite. Aí você faz o seu fuso horário. Entendeu? Disciplina é fundamental para isso. Amém. Pastor, passa rápido, né? Rapaz, já tá acabando, que coisa boa. Já tá acabando. Fala a beça, né? É isso. Eu gosto de gente assim mesmo, que vem pra falar, pra conversar, bater papo. Legal, já tomou café com a gente aqui. Coisa boa. Gostaria que você deixasse aí, né, as considerações finais, conselhos, né, pastorais em relação a você já falou muito bem na questão da disciplina, mas para a igreja, né, não só para a sua, né, que você tem a incumbência lá na responsabilidade de pastorear, mas de uma forma geral, né, quais seriam os conselhos pastorais em relação à palavra, né, ao estudo, a esse desejo, né, esse prazer. Eu vou repetir sempre isso aqui no podcast. Não é uma obrigação, precisa ser um deleite, né? Como eu falei no último podcast, eu vou falar de novo, como se estivesse, né, num lugar onde você vai receber aquele prato de comida que você mais gosta. Verdade. Quem não gosta de comer, né? Bem. Você vai na churrascaria, você quer ser bem servido, né? E você quer comer bem, né? Então, assim, fazendo essa analogia com a palavra, é o seu alimento para a sua vida, né? Você falou questão de bússola, mas é o alimento que te sustenta. Quais seriam essas considerações aí? Conselho para essa galera. Falo lá na igreja também, e falo aqui agora para todos que me ouvem, aprenda a pensar na palavra de Deus, a refletir, a mergulhar na palavra, ainda que não tenha que ser um expert em exegese, hermenêutica, enfim, mas passe a fazer perguntas ao texto. Por que Deus colocou essa palavra aqui? O que aconteceu aqui com esse personagem? Por que ele pensou assim? Por que o Espírito Santo decidiu direcionar por aqui? Faça perguntas ao texto. É muito importante a gente aprender a estudar a palavra de Deus. E quanto mais a gente se aprofunda, a gente começa a conhecer melhor a palavra, é como se a gente cavasse e vai descobrindo tesouros. Peraí, não acaba não? Não acaba não. Não acaba não. Você vai achar aqui um tesouro, peraí, tem mais, e vai achar outro tesouro. Por quê? A palavra de Deus, ela é tão eficaz e propícia para cada tempo, cada fase da nossa vida, que muitas vezes você vai ler um versículo e esse mesmo versículo que você já leu várias vezes, ele vai ser propício para aquele momento que você está vivendo, porque o Senhor sabe a necessidade da nossa alma em cada fase da nossa vida. E a nossa alma, a alma do cristão, tem sede de Deus, da sua palavra. Então Deus vai nos dar um texto que a gente já leu 1000 vezes, mas para aquele momento e para a necessidade da nossa alma naquele momento, o Senhor vai, como se fosse um alto relevo, vai destacar uma palavra, um texto, uma frase que vai se destacar, vai crescer diante dos nossos olhos e vai fazer a diferença na nossa vida, vai suprir a nossa necessidade, vai nos dar esperança, vai nos dar firmeza na caminhada, vai suprir a nossa carência, vai nos fortalecer. Então, assim, nunca abra mão da palavra de Deus e peça a Deus para te ajudar. Não tem que ser um pastor, um teólogo, tal, mas alguém que ame a palavra e comece a perceber detalhes na palavra de Deus, que nem uma vírgula está ali à toa. Amém. Nem um ponto está ali à toa, está ali por acaso. Não está. Tem um propósito ali e o Senhor fala conosco através da palavra. Então, nunca abra mão da palavra de Deus. Outra coisa, eu sempre falo desse tripé: comunhão, oração e palavra. São 3 desafios para todo cristão. Nunca abandone a sua igreja. Lute pela comunhão da sua igreja, proteja a sua igreja, proteja a comunhão da sua igreja, porque o inimigo luta contra a vida em comunidade. Né? E Paulo fala sobre isso em Efésios, da gente lutar, proteger, né, a responsabilidade que nós temos de lutar pela comunhão da igreja. Então, lute pela comunhão da sua igreja, não abra mão da palavra de Deus, faça perguntas ao texto, fale com Deus, aprenda a orar lendo a Bíblia, converse com Deus, fale com Deus, ore, Deus te responde através da palavra. É impressionante as experiências que a gente tem, Rafael, verdade, de que quando você está assim, e daqui a pouco, caramba, esse versículo está aqui, eu acabei de orar isso, falei isso com Deus agora há pouco, falei isso ontem com Deus, essa semana eu falei isso com Deus,
Está aqui esse texto, Deus me trouxe esse texto aqui agora, impressionante. E a oração, que é um desafio que nós temos, mas que a oração nos leva a viver experiências inimagináveis, nos abre horizontes que a gente nunca viu, que Deus vai nos levar através da oração, descortina grandes coisas no mundo espiritual para aquele que fala com Deus, para aquele que ora, que lê a Bíblia e que não abre mão da igreja local, da comunhão da igreja local. Amém. A gente louva a Deus hoje pela internet, o alcance que ela tem. Isso é muito bom hoje como pregação da palavra de Deus. Só que a gente é ser humano, a gente precisa de toque, Rafael. A gente precisa disso aqui, ó. Verdade. Tocar. Contato. Visual, físico. A gente precisa disso. E isso aí é presencial. Só presencial. E isso aqui, por mais que isso aqui seja algo muito rico, mas a gente precisa disso aqui. Verdade. Junto, tocar. Isso só na comunhão da igreja local. Só a igreja proporciona isso. Então, viva a comunhão da sua igreja local e lute por isso, porque vale a pena viver em comunidade como comunidade de Cristo. Você falou uma palavra aí que é interessante, que todo cristão que não é sedento pela palavra precisa rever os seus conceitos. Eu vou ser um pouco mais radical ainda. Então, por favor, você tem toda a razão. Mas não alguém dizer que é cristão sem Bíblia não cabe a nós, mas eu até posso duvidar se é realmente cristão, se houve realmente a conversão. Isso porque aí pertence a Deus, mas não dá para ser cristão sem a Bíblia. É como se eles caminham juntos, né? Não tem como. Quando você nasce de novo, nasce o desejo de conhecer o Deus que te salvou. Rapaz, e você pega lá em Gênesis, tudo acontece quando Deus fala. Toda a criação, tudo acontece quando Deus fala. A Bíblia é o quê? É a palavra de quem? É a voz de quem? É de Deus, não é minha, não é dos autores bíblicos, é Deus falando. E às vezes as pessoas querem conhecer tanto Deus e Deus está. Então, como eu vou crescer sem ouvir a voz do Pai? Você falou agora há pouco, excelente exemplo que você deu. E no momento da sua realidade hoje, da sua filha pequena com 4 anos, ela é guiada através da voz sua e da Jaqueline, dos pais. Nós somos guiados através da voz do nosso Pai Celestial. Se eu não ouço a voz de Deus através da palavra, como eu vou crescer? É verdade. Espiritualmente falando. Eu preciso, é uma necessidade que a alma humana tem de ouvir a voz de Deus. O cristão, ele vai entender que ele só cresce na palavra. Sem palavras, fica sem norte, sem direção e se perde. O salmista vai dizer isso, né, Davi, né? A minha alma tem sede do Deus vivo, tem sede de ti. O Salmo 42 é tremendo, 42, né? Eu anseio pelo Senhor, eu tenho sede do Deus vivo. Uma corça anseia pelas águas. Eu sede do Deus vivo. Para onde eu irei, né? Não tem como viver sem a palavra de Deus, né? Amém. Que esse bate-papo, né? Que essa conversa aqui tão saudável, tão legal, né? Produza em você, né? Esse desejo, esse prazer, essa vontade mesmo de você mergulhar na palavra de Deus. Amém. E interessante, né? O pastor Davi falou, vou reforçar para a gente já encerrar, que você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser um pastor. A palavra de Deus está disponível para todo mundo. Para todo mundo. Logicamente existem, né, aqueles que são chamados para um ministério específico, né? Sim. Da pregação. Mas você, a gente sempre fala isso, né? Você é um sinal do reino aqui e agora. Perfeito. Então, para você ser sinal do reino aqui e agora, você precisa conhecer a palavra. Está apto, né, para ensinar, para poder falar para as pessoas a razão da sua fé, da sua esperança. Né? Então a gente precisa conhecer a palavra, mas não conhecê-la por uma imposição religiosa. Isso. Ou por um contexto de culpa, ou não, mas tipo de dogma, nada disso, mas ser algo espontâneo. Algo espontâneo, algo orgânico, né, que as pessoas falam hoje. Só concluindo algo que eu iniciei lá para não ficar aberto, eu falei agora sobre, né, comunhão, oração e Bíblia, palavra de Deus. Eu falei que meu pai, ele foi criado num lar cristão e veio para o Rio, se afastou e tudo mais. Meu pai hoje é minha ovelha. 28 anos orando por ele, ele veio a ser minha ovelha, se reconciliou com Cristo. Hoje é minha ovelha. Ele mora em São Gonçalo, então hoje dificulta um pouco mais, que ele ia dirigindo até pouco tempo, mas agora ele tem a saúde boa, mas hoje já não tem mais condições, tal, por causa da visão, da audição, enfim, a limitação da idade. O meu pai se tornou minha ovelha, fruto da oração e da pregação da palavra, que ele sempre ouviu a nossa palavra, a gente sempre orou por ele. Ele hoje
é minha ovelha. Aí, olha que alegria. Que alegria, né? 84 anos está lá, servindo a Deus, o jeito dele, minha ovelha. Então vale a pena a gente se servir a esse Deus, ser fiel à palavra de Deus, e Deus opera na vida das pessoas que nós mais amamos e na vida de pessoas que a gente nem conhece, mas Deus opera. Uma palavra específica agora para os pastores, né, da nossa associação, os pastores que estão ouvindo de outras denominações, continue firme na palavra, pregando a palavra, exercendo, né, o seu ministério em meio às dificuldades, porque quem é convicto vive acima das circunstâncias. Então que você receba essa palavra aí, pastor, né? Que seu ânimo seja renovado, né? Que a sua força mesmo, que vem do Senhor, seja renovada, né? A partir de hoje, que toda dificuldade caia por terra, que você prossiga, né? É tão lindo esse ministério, envolve tanta coisa boa, tanto assim, a gente fala que é uma responsabilidade, mas é um privilégio. Sim, privilégio. Né? Você ser ministro da palavra do Senhor, então valorize isso. Ser pastor é muito bom, em meio aos desafios, em meio às lágrimas, em meio às dores. É muito bom ser pastor, cuidar do rebanho de Deus. O rebanho é dele, o bom pastor. Cabe a nós, como pastores humanos, cuidar desse povo e, através da pregação da palavra, cuidar do povo dele e estar apacentando o povo que pertence ao Senhor. É um privilégio. Amém. É um privilégio. Pastorzão, obrigadão, tá? Sou eu que agradeço. Muito obrigado pela sua vida, né? Eu já estava na minha lista já desde ano passado e a gente conseguiu, graças a Deus, né, ter esse bate-papo, conhecer um pouquinho da sua história. Que o Senhor continue, né, abençoando, que o Senhor continue abençoando a sua vida, né, te dando direção, te dando palavra. E abençoando ali a sua igreja, né, a igreja no qual você está responsável ali, a Igreja Batista Central de Itambi, abençoando aquela comunidade, naquele bairro ali, tantos pastores, tantas igrejas ali próximas, que vocês possam continuar vivendo essa unidade ali como igreja local, né, fazendo a diferença ali. A minha oração, meu desejo é que você, né, continue firme, né, sendo essa pessoa, esse CDF, né? CDF nada. Essa pessoa tão agradável, né? Tão usada por Deus ali naquela comunidade. Eu agradeço a você, obrigado, pastor Rafael, já te disse isso também em off, mas você é um homem de Deus. A gente vê coisas grandes aí na sua vida, no seu ministério que Deus tem para você. Parabéns por esse ministério, que a gente não tem noção do alcance, mas que tem abençoado muita gente, inclusive minha própria vida, porque eu já ouvi outros colegas aqui, outras pessoas aqui também que já estiveram aqui na minha frente, a qual eu não sou digno de desamarrar o cadastro do sapato deles. A gente, Deus tem nos dado, né, muitos amigos, isso é importante. O reino de amigos é muito bom. Você está iniciando o ministério, a gente tem conversado sobre isso, eu sei que você sabe disso também. Nunca caminhe sozinho, nunca caminhe sozinho. Deus coloca ao nosso lado grandes amigos, pessoas tementes a Ele, colegas de ministério também, tem que estar sempre junto, tomando café, batendo papo, chorando, sorrindo junto. Isso é muito bom. Então, parabenizo você. O meu xará ali, o David, a produção, que as pessoas não estão vendo, mas... Vou dar um abraço para ele aqui, parabéns. Isso aí não funciona. Sua família. São os dois flamenguistas, mas são gente boa. E eu agradeço muito pelo carinho, pelo acolhimento, como fui recebido aqui, pela oportunidade. Amém. Agradeço a você que está sempre nos ajudando e vai continuar lá, se assim Deus permitir, você quiser, pregando lá na IBCI. Servia. Um povo querido lá, sabe? Eu louvo a Deus pela sua vida também. Um abraço para a Jaqueline também, a sua filhotinha linda. Sapeca. E Deus abençoe também seu ministério, sua família. Pastor Billy, um amigo nosso também de muito tempo. Um abraço, Pastor Billy, também, família. E muito obrigado aí por essa oportunidade. Obrigado pelo carinho que eu fui recebido aqui também. Show. Um abraço para a Joana, né? Joana, você vai assistir, com certeza. Um abraço, ser abraçado aí pelo nosso ministério. E se você gostou, né, desse conteúdo, deixa seu like aí, compartilha com o pessoal da Central aí, né, de Itambi. Se inscreve no canal aí, dá essa moral pra gente, ajuda. Isso. É uma ajuda mesmo, a gente tá pedindo, né, porque a gente vai ter mais alcance, quanto mais inscritos, mais likes, a gente consegue ter mais alcance no YouTube. Isso. E também no Spotify. Se você está ouvindo aí pelo Spotify, deixa aí as 5 estrelinhas, que também diz que o nosso conteúdo é relevante. Isso. E a gente tem tentado produzir conteúdos relevantes. Se você quiser ajudar o nosso ministério, quiser abençoar financeiramente, né, a gente pede, né, que você nos ajude em oração, intercedendo, né, para que a gente possa continuar perseverando nesse ministério. Mas se você quiser abençoar financeiramente, tem um Pix na descrição desse vídeo, é o Pix da nossa igreja, né? É tudo certinho, e aí a igreja repassa isso pra gente, para que a gente possa, em nome de Jesus, comprar um ar-condicionado para essa sala que está precisando, né? E melhorar cada ano que a gente passa, a gente vai melhorando. Estamos no 3º ano de podcast. Amém. E tem sido muito prazeroso, muito legal, né? É uma bênção.
E eu tenho certeza que, de alguma forma, esse ministério está sendo sustentado por Deus e está abençoando vidas. E por isso que nós estamos aqui. E como eu falei com a Nádia, as pessoas que vêm aqui, que estão sendo convidadas para esse podcast, são pessoas que estão alinhadas com o propósito do podcast, com o ministério, né? Então a gente recebe muitas dicas, né? Traz pessoal, não, a gente vai seguir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para esse tempo. Entendeu? Quando Deus direcionar para outros momentos, outras pessoas, a gente vai fazer dessa forma. Mais, em nome de Jesus. Então a gente está muito em paz na produção, muito tranquilo, né? Continuando, fazendo com aquilo que a gente tem em mãos, né? Não espere ter o melhor momento, as melhores ferramentas para fazer, que você não vai fazer. Então faça com o que você tem na sua mão, que Deus vai abençoando, vai acrescentando. Rafael, seria injusto, mas eu preciso fazer justiça, agradecer também a tia do cafezinho. A tia do café, tia Maria Alice. Tia Maria Alice, obrigado. Veio aqui, abriu aqui para essa câmera aqui. Vale. Tia Maria Alice, obrigado pelo cafezinho. Olha, uma delícia, é minha bebida predileta, o cafezinho. Minhas ovelhas sempre me presentei com café. Obrigado pelo cafezinho, pela água também, essa caneca bonita. Olha, sabe, uma caneca muito cobiçada. Então, mas gente, parabéns aí, viu? Então, se você abençoar o nosso ministério pelo Pix, a gente pode, entendeu? Futuramente aí, isso, né? Abençoar nossos convidados também com uma caneca dessa. Amém. Obrigado, pastor. Mas aí, muito obrigado, pastor. Você que sempre está assistindo a gente aí, né? Nosso lema final, né? Seja hoje, né? Um sinal do reino na vida de alguém. Com certeza alguém está precisando ouvir uma palavra, né? Precisando de oração, precisando do mover de Deus através da sua vida. Então esse é o nosso lema, nossa visão ministerial. Seja um sinal do reino hoje. Não espere para amanhã. Seja hoje, na vida de alguém, um sinal do reino de Deus. Amém, pastor? Glória a Deus. Obrigadão mais uma vez. Produção, um abraço e até o próximo podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam.